Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo de volta a mais um episódio do canal Turismo Podcast, o podcast do profissional do turismo. No podcast de hoje eu trago um convidado super especial. Nós vamos conhecer a história da agência Road Trip 021, na figura do seu fundador, o Wagner Molina. Tudo bem, Wagner? Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui conversando com você. É um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouquinho da história com todos vocês. Espero estar agregando muito com vocês. Espero compartilhar muitas ideias e contar um pouquinho também da história da Road Trip e aprender também. Estou aqui também muito para aprender também com você. Maravilha. A ideia do podcast é essa, a gente trocar as ideias. Quem está assistindo a gente vai aprender um pouquinho e vamos pro nosso podcast. Queria saber o seguinte, por que esse nome aí, Road Trip 021? Fala aí pra gente. Então vamos lá. Para eu poder contar a história um pouquinho do nome, vou vir um pouquinho lá de trás, porque no começo não era Road Trip 021. Era Road Trip Experience. E aí eu falei, caraca, esse nome ainda tá meio... Esse começo aí tem quanto tempo atrás? Tem 4 anos. Eu comecei tem pouco tempo. Comecei tem 4 anos e aí nesse meio também foi a pandemia. Uhum. E aí a questão do nome... Aí entrei na Road Trip e aí eu falei assim, pô, esse nome não tá legal. E Road Trip é meio que viagem na estrada. Ah, então você entrou na agência, a agência não te pertencia, então... Não, a agência já me pertencia. Eu criei Sim. esse nome, porque eu gostava muito de viajar. E como fazia viagens na estrada, viagens de ônibus, e aí eu falei, pô, vou botar um nome em inglês pra poder diferenciar. Qual era o nome antigo? O nome antigo era Esquilo Trip. Esquilo Trip. Muito ruim. Melhorou bastante, hein? Não, totalmente diferente. Ficou totalmente diferente. Então, assim, no começo a gente faz umas loucuras, né? A gente não sabe o porquê, mas aí a gente vai melhorando. Agora eu fiquei curioso. Por que Esquilo Trip agora? Então, isso aí é uma... Por quê? Eu tinha uns amigos meus que eles viajavam bastante e como eles eles tinham dinheiro e eu não tinha dinheiro, eu organizava as viagens pra poder ir viajar junto com eles. Claro. Então, assim, e aí eles me chamavam, meu apelido era Esquilo pra eles. E aí sim. eles me chamavam e aí ficou esse nome aí e virou Esquilo Trip. E aí ficou nessa... Então você já organizava os passeios, né, pra você poder aproveitar também. E aí pegou esse nome porque você parecia um esquilo lá pra eles e ficou Esquilo Trip. Exatamente isso. E aí começou nessa brincadeira. E na verdade não era nem pra organizar, pra ganhar dinheiro, era só pra eu poder participar da viagem junto com eles em si. Mas esse negócio de nome, cara, eu acho que a maioria, né, de quem abre empresa de turismo acaba sendo assim. Por exemplo, minha mãe era Rosane, né? É a Rosane. E aí ela fazia os passeios, começou os clientes chamar ela de Rosane Tour. Rosane Tour. E aí ficou Rosane Tour. E a gente vê no turismo que tem muito isso, né? O nome da pessoa, Tour. No teu caso foi o apelido, né? Foi. O Esquilo Tour. Não, foi exatamente isso. E eles ficavam brincando, ficavam zoando com isso. E aí eu falei, cara, então vou deixar já como é que tá. Mas aí depois, no meio do caminho, eu falei, pra profissionalizar mais, eu vou botar Road Trip, que ficava viagem na estrada em inglês. E aí tava entre o Road Trip 021, ou então Next Stop. Next Stop. Isso, porque era... Como eu andava muito de metrô, pra ir pro trabalho, na época, e aí eu ficava toda Next Stop. Eu falei, pô, a próxima parada é uma parada legal, é um nome que pode também pegar também. Então aí eu fiquei nessa dúvida entre os dois, mas aí acabou indo pro Road Trip 021 mesmo. Eu acho que o Road Trip é mais fácil de falar do que Next Stop. Next Isso Stop, aí. né? Mas, e o 021 vem de onde, esse 021? O 021 vem do Rio de Janeiro, é o fato de ser do Rio de Janeiro. Entendeu? Então aí a gente, no começo ficou só Road Trip, e aí como era do Rio de Janeiro, a gente botou, vamos botar o 021, que dá mais identidade pra ser do Rio. Show de bola. Então me conta aí, você começou há 4 anos atrás, lá, como Esquilo Tour, como é que era o processo? Era meio informal? Conta a sua história do começo aí pra gente. Então, era totalmente informal. No começo foi só pra eu conseguir viajar com a galera, porque eu tava ferrado, tava sem grana nenhuma, e assim... O meu trabalho não deixava eu conseguir também viajar junto com eles. Você trabalhava em que antes? Eu trabalhava na área comercial. E aí eu trabalhava dentro de um curso de inglês. Legal. E aí na época, eu gostaria muito de viajar com eles, mas eu não podia por conta da questão financeira. E eu falei, cara, vamos organizar isso aí. Então, os teus amigos viajavam, você também queria ir, mas não podia. Não podia. E não era, viagem, o que eu faço agora? Era, por exemplo, agora eu sou muito ecoturismo. E aí eu não fazia viagem ecoturismo, eu fazia muito evento. Então era, por exemplo, Garota VIP, era Expo, então, Barretos, muitos eventos assim, era o que eu fazia. Legal. E aí, depois que eu comecei a gostar do ecoturismo. Mas no começo era mais pra... Você lembra a primeira que você fez?
Com certeza, né? Lembro? Marcou. Garota VIP. Garota VIP? Garota O que VIP. que é isso, Garota VIP? Garota VIP é uma festa do Ernesto Safadão, que tem aqui no Rio de Janeiro. É, no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro que tem. E aí foi a primeira viagem que eu fiz, eu cobrava R$40, 49,90. Tu organizava o transporte, basicamente, levava o pessoal lá levava e a galera e trazia. Exatamente É. isso. Só organizava, ia junto com eles, bebia todo o dinheiro da excursão lá no evento e depois voltava. Era só isso. Tipo, eu nunca tive... No começo eu não tinha pretensão nenhuma de ganhar dinheiro. Sim. Essa primeira que você fez, tu lembra quantas pessoas foram contigo, não? Foram um ônibus completo. Um Foram ônibus 44. Pô, show de bola. Então, eu sempre tive muita amizade. A Então, demanda já tinha, então. a demanda já tinha. E aí, com o tempo eu fui vendo, pô, caraca, dá pra ganhar um dinheirinho além só de Organizar. de organizar a parada. Então eu comecei a cobrar um pouquinho mais, tipo, R$10 a mais, R$15 a mais. E aí a parada foi começando a ganhar um volume maior. E aí, na segunda vez, eu lembro que foram 2 ônibus. Eu falei, caraca, aí já rendeu um dinheirinho maneiro. É. E aí, com o tempo eu fui adaptando e melhorando todo o processo. E aí fui criando mais vontade de fazer as excursões, gostar mesmo do que eu faço. O mais importante é começar, né? Pra quem gosta de empreender, quer empreender, só se empreende se você começa. Se você começa, aí você vai... A demanda do cliente vai te falando, pô, melhora isso, os amigos, pô, tem que fazer isso e vai crescendo, né? Mas aí você fez esse... Qual é o nome do primeiro destino que você foi? Garota? O Garota VIP. Garota VIP, né? E dali, você viu que o negócio funcionou. Você fazia mais o quê? Qual era o teu foco inicial ali? O meu foco inicial foi só eventos. Só eventos. Eventos. Na época, pô, há 4 anos atrás, eu me considerava muito sem cabeça, eu era um moleque mesmo. E aí a ideia era Evento fazer... pra jovem. Pra jovem, era evento só pra jovens. Então aí eu comecei a fazer Garota VIP, fiz Bauer Fest, que era o festival que tem em Teresópolis. Então comecei a fazer só eventos mesmo. Restrito aqui pro Rio de Só Janeiro. restrito pro Rio de Janeiro. Uhum. Porque a logística é mais fácil, era tudo muito mais simples e muito mais fácil de vender. Sim. E aí eu comecei a ir na casa das pessoas, porque as pessoas na época não tinha nem Pix, não existia Pix. Então a pessoa pra pagar, eu ia ter que ir na casa da pessoa, passar a maquininha de cartão, a pessoa passava, eu ia na casa das pessoas. Ah, tu ia na casa em casa? Em casa. Caramba. Ia de casa em casa, passar a maquininha de cartão, ou então a pessoa depositava no meu banco e ia tudo no papel, tudo escrito aqui, ó, fulano de tal pagou, fulano de tal falta pagar tanto. E era assim, foi nessa loucura que eu comecei. Caramba, show de bola. E qual foi o momento ali que tu começou a fazer esses passeios, né? Eventos? Sim. Quando é que tu saiu disso? Tu viu que tava dando certo o evento, quando é que tu decidiu fazer outra coisa? Porque a road trip, eu dei uma pesquisada ali, vocês trabalham muito com trilha, não é isso? Trilha, viagens. Conta um pouquinho, o que é a road trip hoje, né? O que vocês fazem hoje? Como é que foi esse processo para você sair desse inicial que foi os amigos, evento, tudo mais, até o momento que você parou, pô, calma aí, vamos dar um norte pra esse trabalho. Então, vou contar uma história que é engraçada, né? Mas isso aí, ó, galera, pode ter certeza que a maioria das pessoas, 80% das pessoas que viajam sozinho acabaram de terminar um relacionamento. Isso aí é comprovado. Isso aí é comprovado cientificamente. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, e dessa vez que eu acabei de terminar o relacionamento, eu fui pra Capitólio. E nessa viagem de Capitólio, eu me maravilhei pelo lugar. Foi pra Capitólio. Achei incrível, incrível. Eu nunca nem tinha feito uma viagem de ecoturismo, fui com um amigo, na verdade. Fui com um amigo e essa viagem foi muito louca. Porque lá eu conheci um lugar incrível e também conheci a pessoa que ia ser o meu futuro sócio depois de um tempo. Legal. E ali naquela viagem, pô, eu comecei a gostar da natureza. Essa pessoa que você conheceu, que foi seu futuro sócio, ele era de Capitólio ou tava na viagem? Ele tava na contigo? viagem, ele tava na viagem e ele era um dos guias da viagem. Ah, show. E aí ele era um dos guias da viagem. E aí eu comecei a gostar, a gente criou uma amizade muito grande, um vínculo muito grande. E eu falei, caraca, mané, por que eu não posso trazer isso pra road trip também? E aí eu chamei ele pra conversar. Nessa época já era road trip, não? Não, nessa época não era. Não. Nessa época saiu dos quilos, virou road entretenimento. Depois que vira road trip 021. Sim. E aí depois dos quilos, nessa época começou a virar road trip entretenimento. Tá, vamos lá. Tamo lá em Capitólio, você tá lá com o teu amigo, e aí você gostou da viagem, dessa amizade que você fez lá com ele, continue. Como é que foi? E aí, depois disso, eu chamei ele pra conversar. Eu falei, cara, pô, queria fazer a mesma coisa que vocês fizeram lá. Como é que faz? E aí ele, pô, irmão, eu tô Queria saindo. Fazer o quê? Você queria fazer esse passeio pra Esse tipo Capitólio? de passeio. Eu queria fazer tipo de ecoturismo. Sim. Não importava como. Ele, cara, eu tô querendo me desligar de onde eu tô, não tô
bem ali e eu quero começar uma parada minha. Ah, então você ainda trabalhava no curso de inglês, Sim. fazia ali os eventos, Sim. ainda não era o seu principal. Não. Aí... Foi tornar meu principal tem um ano. Não, beleza, vamos lá. E aí eu saí disso. Aí a gente sentou pra conversar, ele falou, cara, vamos começar fazendo trilha. Não vamos tentar botar viagens de final de semana, vamos tentar começar de baixo, vamos começar fazendo a trilha. Sim. Aí a gente organizou uma trilha, e na época a trilha, a gente cobrou R$20 pra fazer essa trilha. E aí, galera, foi um total de 0 pessoas. Ninguém. Trilha... Pra onde era essa trilha? Ninguém, Pedra Bonita. Pô, não foi ninguém? Não foi ninguém. Não vendeu nada. Isso. Aí 20 prata? 20 prata. Ninguém quis pagar a trilha. Até porque o meu ciclo de amizade era toda a galera que queria beber. Então, tipo, trilha pra eles era uma coisa que não existia. Só quero se for evento de bebida. E aí não foi ninguém. A gente ficou, porra, mega frustrado. A gente ficou, caraca, mano, que chateação. Não, mas vamos tentar fazer de novo. Aí não fazer de novo, mas aí a segunda vez a gente já ousou, né? A gente botou de graça. Caraca. Se as pessoas não forem pagando de graça, tem que ir. Porque se não for de graça, então é porque não funciona mesmo. Porque não funciona. Aí a gente botou de graça. Aí botamos de graça. A mesma trilha? A mesma trilha da Pedra Bonita. E aí nesse dia foi só a família do Alan. Tá bom, pô. Pelo menos já foi, mas... Crescimento de quanto? 200%? Aí. 200%. Faturamento total 0, mas aí pelo menos tinha pessoas. E aí ainda pra completar nesse dia, chegou a primeira trilha nossa, não tinha visibilidade nenhuma. Tipo... tempo totalmente ruim. Eu falei, caraca, mas deve ser a divindade, deve ser Deus testando a gente. Deve ser Deus testando pra ver se a gente quer continuar. E mesmo assim a gente foi e continuou. E aí a gente foi, testou fazer a segunda. O pessoal gostou da trilha, dessa trilha que você fez? O pessoal gostou. Tipo, era a família dele também. Se não gostasse, é só falar pra ele também, não é falar pra gente. Então... E aí a gente foi começando a... vamos fazer agora a trilha do Morro da Urca. Aí fizemos o Morro da Urca e dessa vez a gente falou que a gente fez de graça também, essa segunda. E aí, lá em cima, quando a gente terminou a trilha, a gente falou, galera, vamos fazer o seguinte, se vocês gostaram da trilha, vamos passar um chapeuzinho. Essa da Urca, quem foi? Aí da Urca já tinha pessoas, tipo, pessoas que eu diga, não só a família do Alan, tinha alguns clientes, alguns conhecidos até, alguns amigos de conhecidos, então ali as pessoas já começavam a ver a gente. Então a ideia é a gente só ganhar visibilidade, porque não era... Sim, começou... Custo zero. Ganhando nada, na verdade. Ganhando nada. Não ganhei absolutamente nada nas... Mas ganhou experiência, né? Ganhei experiência, isso aí. E foi ganhando a experiência ao longo do tempo. E aí, nessa segunda, quando a gente chegou lá em cima, eu falei pra galera, gente, se vocês gostaram da trilha, a gente vai passar um chapeuzinho aqui pra vocês. Foi você e aquele seu foi amigo Foi eu e Guia? o Alan, exatamente. Legal. Eu e o Alan. E aí... Alan. É Alan o nome dele. E aí a galera passou, a galera dando 2, 5, 10 reais, assim. E a gente falou assim, agora tá começando a dar certo. Deu R$40, 20 pra cada um. O que a gente vai fazer agora com esses R$40? Vamos beber os R$40 todos. E bebemos os R$40 todos. Caraca. Então, assim, no começo, era totalmente diferente a mentalidade que eu tinha no começo para o que eu tenho hoje. E essas histórias são muito legais porque eu consigo ver o crescimento que teve durante o tempo. E aí a gente falou assim, então vamos fazer agora festa, porque eu tinha muito conhecimento de festa. E meu público era muito festa. Aí eu falei, vamos fazer uma festa no barco, lá em Arraial do Cabo. Show. Fizemos uma festa no barco lá em Arraial do Cabo, e aí a gente conseguiu lotar 1,5 ônibus. Pô, maneiro. Porque o meu público... O teu público era esse. O público que eu tinha era esse. De então eventos. eram pessoas que eu conseguiria vender, que eu sabia que eu tinha certeza. Tu tava tentando um negócio novo lá com as trilhas. Isso aí. Mas no começo ali não deu muito certo. Não deu muito certo. E aí eu falei, cara, vamos focar nisso, vamos fazer em paralelo isso, vamos continuar fazendo as trilhas, vamos continuar tentando achar esse público pra gente poder começar a entrar nisso. E aí a galera também que começou a ir pros eventos, também começou a criar interesse em também fazer trilhas. Sim. Porque achou legal, via o clima do ambiente, do local, gostava também, a gente postava tudo. Então, assim, aí a galera começou a criar esse interesse. Mas, no começo, o core business, ela era totalmente focado para evento. E aí a gente começou a fazer festa. E aqui no Rio tem muito evento? Tem muito evento. Agora eu não sei como é que tá. Mas é evento mais o quê? Mais pra jovem mesmo, né? Balada, isso para... Mais pra jovem. Tipo, balada, era... Por exemplo, festa no barco, tinha bebida na festa do barco. E depois também que eu vi que trabalhar com a galera que bebe é um pouquinho complicado. Então, assim, era só esses tipos de eventos que eu fazia. Porque era uma coisa que eu gostava muito. Então, assim...
eu já tinha esse público e comecei a fazer isso. E aí, mesmo esquema, indo na casa de 40, 50 pessoas, passar cartão, pegar dinheiro, às vezes a pessoa não queria depositar, as pessoas queriam dar o dinheiro na minha mão para eu poder pegar e eu depositar na minha conta. Sim. Então, assim, no começo foi totalmente essa loucura, sem entender de negócio absolutamente nada. Eu só fazia e ganhava como dinheiro extra. Até porque eu trabalhava no curso de inglês. Ainda tava no curso Ainda de tava no inglês. curso de inglês, ainda tava no curso de inglês. É, porque os eventos eram mais final de semana, né? Era só final de semana. Eu só fazia evento final de semana. Bate e volta, Só sábado. bate e volta. Bate e volta sábado, bate e volta domingo. Era só dessa forma. E Começou a entrar um dinheirinho com esses eventozinhos assim? aí começou a entrar um dinheiro. E aí, nesse dinheiro que começou a entrar, a gente pegava ele e falava assim, ó, Alan, não vamos gastar nada desse dinheiro. A gente não vai ter lucro nenhum. Você tem o seu trabalho, eu tenho o meu, e esse dinheiro a gente vai investir tudo aqui dentro. Se precisar comprar um equipamento, se precisar comprar alguma coisa, se a gente precisar trazer mais alguma pessoa, esse dinheiro vai ser só dedicado a isso. A gente não vai tirar nada daqui. E o Alan, parceiro, E o Alan fechou junto. fechou junto. Ele falou, irmão, vamos fazer a parada certa. Então, vamos fazer a parada certa. É, o negócio do sócio é isso, né? Você tem que pegar um cara que vai alinhar contigo ali, principalmente no financeiro. Sim, Porque se com tu é um certeza. perfil, por exemplo, de economizar, o cara de gastar, não vai dar certo. E assim, no começo foi exatamente isso, porque eu sempre brincava com o Alan. Eu tenho um controle financeiro muito bom. Mas o Alan já era totalmente oposto de mim. O controle financeiro do Alan era Precário. caríssimo. O cara não tinha conta no banco. Eu falava, Alan, pelo amor de Jesus Cristo, a gente tem que criar uma conta no banco. Quem é a pessoa com 30 anos na cara que não tem uma conta no banco? O cara guardava o dinheiro debaixo do colchão. Falava, não, dinheiro debaixo do colchão não existe, vamos deixar aqui na conta. Então, e aí, a partir disso que ele confiava em mim, pra eu tomar esses tipos de decisões. Então, ele falava assim, e eu confiava nele na hora de fazer a organização dos roteiros. Então, assim, ele sabia o que ele era bom. Já tinha essa separação de Já tinha essa separação. Quem fazia pagamento dos fornecedores? Já tinha? Isso aí, já tinha essa separação, porque a gente entendia no que ele era bom e no que eu era bom. Uhum. Então, assim, se ele quisesse dar pitaco dele, eu ouvia, escutava, escutativa e vendo se podia melhorar. E eu também dava pitaco nas coisas dele, escutativa se podia melhorar. Nesses eventos, ele ficava mais então com o financeiro e tu ficava mais com a organização do evento. Não, ao propriamente contrário. Ele ficava com a organização do evento e eu ficava mais com o financeiro. dito. Então, ao contrário. É o contrário, eu ficava com o financeiro. Porque deixar ele na mão do financeiro dele, a empresa hoje não ia ter nada. Mas a expertise maior do evento era você, não era isso? Sim, era eu. E assim, mas aí o que acontece? Ele foi pegando a expertise toda. Uhum. Ele foi pegando a expertise. E como ele já trabalhava com eventos, tipo, eventos que eu diga não festa, mas ele trabalhava com trilhas, com viagens, ele já entendia, ele já pegava muito mais rápido que eu. Entendi. Então, assim, se eu fosse levar pra ele como é que funciona o financeiro, ia ser mais difícil pra ele. Entendi. Entendeu? Então, assim, se ele A já sabia- pegada dele era mais turística mesmo. a pegada dele era totalmente turística. Era totalmente turística e totalmente de logística. Ele sabia fazer a logística. Então, assim, e aí no começo. Eu era muito bom também na parte comercial. Então, assim, eu fazia as vendas e também bom. fazia o financeiro. Show. As vendas e financeiro era eu que cuidava. E aí ele organizava, ele contratava os ônibus, ele montava os roteiros. Nesse comecinho, assim, como é que tu fazia as vendas? Como é que tu conseguia encher um ônibus pra fazer esses eventos? Cara, era muito grupo do WhatsApp. Facebook. Mas era assim, era amigos seus, aí ia entrando... Eles indicavam? Eles indicavam, eles mesmos indicavam, eles mesmos, um falava com o outro, e aí daqui a pouco fulano gostou, fulano chama Beltrano, que Beltrano chama Ciclano, vamos daqui, aqui é legal, fulano falou que é legal, e aí consegui encher. E aí foi totalmente dessa forma, as vendas aconteciam totalmente dessa forma. Orgânico mesmo. Orgânico, muito por Show. indicação. E aí eu começava a postar nas minhas redes sociais pessoal, assim, era... Já tinha Instagram, já... Fazia divulgava? o que tinha... Fazia o que podia com o que tinha. Sim. Então era totalmente na raça. Foi muito tudo na raça no começo. E aí, ao longo do tempo, a gente foi melhorando e adaptando isso. Entendeu? Sim. E beleza. Aí o evento não tava dando muito certo. A trilha tava ainda no começo. Sim. Hoje, como é que é hoje? Ainda continua com esse negócio do evento forte e a... Não, como é que é? hoje a nossa pegada é totalmente pro ecoturismo. A gente trabalha de uma forma totalmente diferente. Hoje então- a gente tem viagens aéreas, hoje a gente tem trilhas, hoje a gente também faz eventos de vez em quando. Então, tipo, hoje o evento que no começo era no nosso core business, hoje é totalmente, tipo, segundo plano. Sim. É um evento no qual a gente entende que dentro da esteira do cliente, ele gosta disso também. Ele quer fazer esse tipo de evento, mas não é uma coisa que ele quer fazer frequentemente. Então, assim, a gente sabe toda a jornada do cliente que ele faz para ele poder chegar até o evento. Show. Como é que você teve essa virada de chave de você... O evento tava indo bem, né? Por que você quis focar em outra coisa, se o evento tava indo bem? Como é que você pensou nisso, assim? Porque era o que
eu tava começando a gostar. Então, assim, era... Você tava gostando de fazer trilha. Eu tava gostando de fazer trilha. Então, assim, eu falei, cara, não faz sentido eu Evento dá muito trabalho de dor de cabeça, de pessoal bebe e tal. Dá um pouquinho de trabalho. Na verdade, tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Independente se é evento, se é trilha, se é viagem de final de semana, tudo dá trabalho. Mas aí vai o que você gosta Então de foi fazer. do teu coração ali. Eu gosto de fazer trilha, eu quero isso. Foi exatamente isso. Foi totalmente do meu coração. Falar assim, cara, eu tô numa vibe de mais de me conectar com a natureza, de ter outras experiências na vida. Então, assim... De fazer o que eu gosto. Fazer o que eu gosto. Tipo, eu tava num momento de mudar de mentalidade, de sair do clima de evento, do clima de festa, pra ir pra uma outra coisa. E aí tava mudando a cabeça também, tava começando a ler muito, tava começando a estudar muito. E eu falei, cara... Isso aqui... Ainda no curso de inglês. Ainda no curso de inglês. Totalmente no curso de inglês. E o curso de inglês foi um momento muito especial na minha vida, porque foi ali que eu aprendi muito de comercial. Comercial, tu aprendeu Foi lá. ali que eu aprendi muito sobre desenvolvimento humano, muito sobre desenvolvimento pessoal, muito sobre liderança. Então, tudo que eu aprendi, que eu aplico hoje na empresa, foi ali, lá atrás, que... Qual era o curso de inglês? Era curso de inglês Oxford. Oxford? Legal. Tipo, ele não é Pô, muito... só faltava tu falar que era o WhatsApp, que eu falei, pô, é cria do Flávio Augusto. Não. Não, mas tipo assim, a gente utilizava a mesma metodologia de venda deles. Show. Porque o nosso gestor comercial, ele utilizava a mesma metodologia do Flávio Augusto. Então assim, eu aprendi muito na área comercial ali junto com ele. Que inclusive, quando a gente chegar no final da história, a gente vai te contar que o meu gestor, que era do curso de inglês, ele é meu sócio. Pô, maneiro, hein, cara? Então, tipo, é uma história bem legal de ser escutada, porque tem muita coisa que aconteceu. E nessa época aí que eu tava te falando, que a gente foi mudando para ecoturismo, não era nem a pandemia ainda. A pandemia vai começar a partir de agora, porque... Foi quando a pandemia? 2020. Lembra? 2020? Então. Março de 2020, lembro, com certeza. 2020, isso aí. 2020 foi a pandemia. E aí, quando a gente lançou nossa primeira viagem pra Ibitipoca. Tá, mas calma aí, vamos lá, vamos avançar tanto não. Vamos lá, quero entender o seguinte. Você tava nos eventos, tá? E aí você tava querendo ir pra parte de trilha. O público é o mesmo público? Não é o mesmo público. Não era o mesmo público. Não é o mesmo público. A gente começou a criar desejo no público, porque... Vamos lá. O que a gente entendeu? Que o público de festa, ele pode ir pra trilha, e o público de trilha, ele pode ir pra festa. Sim. Mas sendo que você tem que despertar o desejo do público de festa pra ele ir pra trilha. Então, assim, a gente começou a entender porque jovem gosta de trilha, né? Exatamente. E aí a gente começou a entender que, cara, a gente só precisa despertar o desejo nessas pessoas pra ir nesse tipo de evento. E aí foi aí que a gente começou a entender isso, como a gente fazia isso. E aí muita galera que ia pro evento ia pra trilha também. Show. Mas isso aí a gente tá falando de 4 eventos no ano que eu fazia. Então era coisa bem esporádica mesmo. Sim. Tipo, só fazia só pra ganhar uma renda extra. Então, às vezes, eu lutava aí 3 meses pra encher um ônibus, 4 meses pra encher um ônibus. Então foi assim. Sim. Então, durante Não, no começo é os assim primeiros anos, a gente fechou 4 viagens. 4 viagens que eu digo é só de evento. Sim. Só de evento. Então foi só isso. Tipo, nos primeiros anos era 3, 4 viagens, apenas. Tá. E eu achava o máximo. Pra mim era coisa linda. Eu ficava muito feliz. Quando eu enchia um ônibus, eu ficava, caraca, que maneiro. Mas é mesmo. Mas aí, então... Aí você decidiu fazer trilha... Eu quero que você chegue lá. Como é que você chegou a começar a diminuir o teu foco no evento e focar pra trilha? Como é que foi essa dificuldade tua aí? Porque imagino que você, com o evento, tava meio que certo, né? Porque você tava conseguindo lotar ônibus. E com trilha, a pessoa tava fazendo de graça. Sim. Então, eu só fui arriscando. Tu continuou nesse modelo de graça? Mesma coisa, na mesma coisa durante esse tempo. Eu comecei fazendo trilha, fazia as trilhas de graça, continuava fazendo as trilhas de graça e fazendo os eventos porque era o evento que me dava pelo menos uma renda extra. E aí... Começou a vir um pessoal pra fazer... Exatamente. E assim... A mudança foi na época da pandemia. Na pandemia? Foi na pandemia. Por quê? Porque eu falei assim, cara, vamos fazer uma viagem de final de semana. Vamos tentar fazer uma viagem de final de semana. A gente já tá começando... Já tem galera que tá indo pro evento que vai pras trilhas também. Então vamos fazer uma viagem de final de semana. Ele, bora, vamos abrir Ibitipoca. Porque ele já conhecia Ibitipoca, ele já sabia tudo de Ibitipoca. Então, vamos abrir Ibitipoca. Aí abrimos Ibitipoca. A gente demorou aí 4 meses pra poder vender todas as vagas de Ibitipoca. E aí no dia que aconteceu Ibitipoca, pandemia. Ah, fala isso não. Tava cheio? Tava lotado? Tava lotado o ônibus. Caramba. A primeira viagem tua? Foi a primeira viagem. Minha primeira viagem, pandemia. Aí cancelou. A gente tava com uma viagem nesse dia e um evento no final de semana. Um evento de final de semana pra semana seguinte.
e cancelou. Trabalhava ainda no curso de inglês ainda? Trabalhava no curso de inglês ainda. Aí veio a pandemia, cancelou tudo. Cancelou tudo e E aí... aí? A gente Aí evento também não teve? No evento não tinha nada. Trilha não tinha poderia nada. ter ainda, A gente de comprou repente. tudo. Eu lembro que lá em casa, tava lotado de bebida. Porque eu tinha comprado e a gente levava as bebidas até o lugar. Tava lotado, o evento também não tinha. E eu falei, caraca, e agora, mano? O que eu vou fazer com isso aqui? Eu não sabia o que fazer, né? Eu tava, tipo, meio que perdido. O curso de inglês deu uma segurada? Como é que O curso de inglês continuou o curso de inglês. E aí, no finalzinho, eu pedi demissão. Pedi demissão porque o gestor que hoje é meu sócio, ele tinha saído da empresa. E pra mim não fazia mais sentido, porque ele foi o cara que, tipo, que me manteve ali, que me ensinou muita coisa ali. Então, pra mim, Na pandemia tu pediu demissão? pedi demissão na pandemia. coragem. E aí, logo depois, tipo, na semana seguinte, 2 meses depois, eu consegui já um emprego de gestor comercial numa distribuidora de material esportivo. Sim. E aí, eu comecei nessa distribuidora. E aí, na época da pandemia. E fiquei lá com eles na época da pandemia toda, junto com eles, fazendo a parte comercial, fazendo a distribuição, porque eles trabalhavam com licitação para escolas, para colégio, então assim... Nesse momento chegou assim a tu pensar, pô, não vou mais seguir nesse caminho do turismo, não? Não, nunca Não? pensei. Não? Nunca pensei isso. Isso aí nunca passou pela minha cabeça. Primeiro que eu comecei a ver uma oportunidade muito grande. Nessa época eu comecei a ver uma oportunidade muito grande. Por quê? Porque todas as empresas de turismo, elas pararam. Uhum. Elas pararam. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a gravar no celular tudo aquilo que eu gostaria de conhecer. Todas as viagens que eu gostaria de conhecer. Então, eu comecei no digital mostrando as viagens que eu gostaria de ir. Aí Arraial do Cabo. Vamos falar um pouquinho sobre Arraial do Cabo, galera. Aí eu entrava no Instagram com 10 seguidores. Vamos lá, falar sobre Arraial do Cabo. Aí trazia curiosidade sobre Arraial do Cabo. Aí a galera, caraca, eu não sabia disso, não sabia daquilo. Vou trazer a curiosidade sobre Ah, tu Bitpoca. gravava você mesmo assim? Gravava. Só falando Isso do aí. lugar? Só falando do lugar. E aí também comecei a postar, por exemplo, pegava uma foto de Arraial do Cabo, colava ali e falava assim, ó, Arraial do Cabo tem isso é bom fazer. E aí foi o que eu fui começando a entender. Eu falei, caraca, comecei a criar desejo na galera. Uhum. A galera tá começando a se interessar por viajar. Porque como tá todo mundo parado em casa, quando a galera sair disso, a galera vai querer viajar em massa. Uhum. A galera vai querer começar a viajar em massa. E aí o que eu fazia? Por exemplo, tu já foi em Bitpoca? Já fui em Bitpoca. Vamos fazer uma live no YouTube pra tu contar a tua história lá de Bitpoca? Vamos. Fazia live. Aí ela contava da live. Tinha dias que eu fazia live dentro do carro do meu pai. Porque eu tava na casa do meu pai e fazia live dentro da casa do meu pai. E aí tinha dias que eu fazia dentro de casa. Mas era o quê? Era Instagram pessoal ou era YouTube? Era Instagram. Tudo foi sempre no Instagram. No teu pessoal? Aí já no Instagram da Road. Tudo no Instagram dele da Road. E aí eu pegava as pessoas que já conheciam um lugar que eu gostaria de conhecer. E aí elas contavam as histórias e eu ficava, tipo, maravilhado. Porque eu falava assim, caraca, mano, um dia eu também tenho que ir nesse lugar. Um dia eu também tenho que conhecer esse lugar. Pô, esse lugar aqui é incrível. Eu também tenho que ir nesse lugar também. Então eu fui começando, além de Foi despertar... criando um desejo nas pessoas. Além de criar o desejo nas pessoas, eu fui criando um desejo cada vez mais em mim. Uhum. Tipo, caraca, eu também preciso conhecer. Se aquela pessoa conhecer, eu também posso conhecer. Por que não? Por que ela vai e eu não posso ir também? Então, assim, e isso fomentou muito mais o meu desejo de não querer parar. Sim. E aí, quando eu fui vendo, começando a ganhar seguidores, foi começar a aparecer gente, pô, tá vendendo pacote de tal viagem? Tá vendendo pacote de tal viagem? Eu, não, ainda não. Quando tiver, aí eu comecei a criar lista de espera. E aí a pessoa falava assim comigo, eu tenho interesse em ir pra Arraial do Cabo. Eu falei, pô, fulano de tal tem interesse em Arraial do Cabo. Isso tudo no papel. Maneiro, cara. Tudo no papel. Fulano de tal tem interesse em Arraial do Cabo. Fulano de tal tem interesse em Ilha Grande. Fulano de tal tem interesse em Capitólio. Então, e assim eu fui criando várias listas. Sem ninguém poder passear, sem ninguém poder viajar, você só contando ali, né, instigando ali a pessoa já tava, pô, desesperada, pô, quando o negócio funcionar, eu já sei a quem eu vou recorrer. Exatamente isso aí. E aí a gente criou uma campanha na época de quando isso tudo acabar, é pra lá que eu vou. Show. E aí a gente começou a vender Bitpoca de novo com essa campanha. E aí as pessoas começavam a comprar sem saber se a viagem ia acontecer. Caraca, que louco. Então as pessoas falam assim, caraca, mas realmente, quando tudo acabar, eu vou pra Bitpoca com eles. Eu vou pra Bitpoca com eles. E aí eu comecei a vender no meio da pandemia, mesmo sem ter... Não tinha data. Sem tinha data pra acabar. E aí foi criando esse desejo, aí eu comecei a vender Bitpoca, comecei a vender São Tomé das Letras, que o Alan também conhecia. Então a gente começou a fazer esses 2 destinos. E aí eu voltei a vender a Festa do Barco de novo, então porque tá todo mundo querendo fazer alguma coisa. Então eu falei assim, Alan, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente vai pegar esse dinheiro e vai investir em marketing. Vamos investir tudo em marketing. Vamos ganhar mais seguidores, vamos ganhar mais pessoas, vamos começar a trazer alguém para poder fazer o controle financeiro, para poder mudar a logo. Porque é um perigo também, né? Porque na pandemia tu tá recebendo um recurso Sim. que você tá guardando para pagar ainda no futuro
Sim. Sendo que tu não sabe quanto é que vai ser aquilo no futuro, né? Exatamente. Tipo, Senão foi um risco. Tu ia cair num risco de 1, 2, 3 milhas aí, Foi legal. um risco totalmente que eu corri. Foi um risco totalmente que eu corri, mas foi um risco totalmente calculado. Por quê? Porque eu não gastava o dinheiro da viagem, eu gastava o lucro que eu ia receber. Sim. Então todo o lucro que eu sabia que eu ia receber daquilo ali, ele ia direcionado para dentro da empresa. Como eu disse no começo. Pra reinvestir. Nada nos primeiros anos eu sempre falei pro Alan, a gente não vai retirar nada da empresa. Nada vai vir pro nosso bolso. Vai vir tudo pra gente reinvestir na empresa e fazer dar certo. Sim. E aí ele topou a parada e a gente foi junto nisso aí. E as paradas foram acontecendo ao longo do tempo. Porque essa parte do financeiro, ela é muito importante, né? Porque você recebendo esse recurso antecipado, né? Tem muito empresário de turismo, principalmente, que ele vai receber um recurso, ele acha que aquele recurso ali é dele, né? É o lucro. Sendo que aquele recurso ali é o recurso que você vai pagar ainda os fornecedores. Se você não tiver esse domínio de segurar ali, saber, essa aqui, do que tá aqui, 10% é lucro. O restante eu tenho que pagar. Você quebrava logo de cara, né? Não, com certeza. E aí o que foi acontecendo? Eu fui começando a estudar, eu fui começando a entender. Fui começando a entender sobre margem de lucro, fui começando a entender sobre custo, a diferença de custo e lucro. Então, assim, porque muita gente acha que o lucro faz parte do bruto que você recebe. Não é. O lucro é totalmente do bruto. Do bruto tem o custo, que é o que você vai pagar a viagem, pra viagem acontecer, e tem o que sobra, que também, que talvez é pra você dividir ali entre teu sócio, e ainda tem que deixar a reserva de emergência pra empresa. Então, assim, exemplo, se você recebe R$100, e desses R$100, 80 é custo, o teu lucro é de R$20. Teu lucro é de R$20. Então, com esses R$20, você tem que saber o quanto é pra você, o quanto é pro seu sócio e o quanto você vai deixar na empresa. Porque, a qualquer momento que tiver uma outra pandemia, você tem que estar ali resguardado pra poder, cara, vou segurar aqui. A pandemia, eu acho que ela provocou isso em muito empresário, né? Viu que realmente a gente tá aqui no momento bom, a gente tem que aproveitar o momento bom pra fazer o caixa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A pandemia, por exemplo, ela veio, quem não tinha caixa quebrou, né? Sim, com certeza. Isso foi bom, na verdade, porque hoje, por exemplo, eu vejo, a gente tem que trabalhar imaginando que, pô, amanhã tudo pode fechar de novo. Se fechar de novo, quanto que eu consigo respirar, né? E foi bom você ali, naquela época, que você ainda estava no começo, né? Então você meio que conseguiu ter o recurso vindo para você, enquanto que muita empresa de turismo estava tendo um recurso, tendo que reembolsar cliente, tendo que devolver o recurso. Eu cheguei a pegar alguns reembolsos também de alguns clientes, mas os meus clientes foram maravilhosos, porque a maioria não pediu reembolso. Deixou o dinheiro pra gente poder utilizar e fazer a viagem. Porque o que eles queriam mesmo fazer era a viagem. E qual foi a viagem que aconteceu logo quando foi permitido, né? A pandemia acabou, assim, entre aspas. Qual foi a primeira viagem que você fez? Foi Beachpock. Foi Beachpock. Primeira viagem que eu fiz. Total. Foi a primeira viagem que eu fiz. Foi sucesso por 2 motivos. Porque era um lugar que eu queria muito conhecer. E foi também porque a galera conseguiu fazer a viagem que tanto queria. Então, tipo, foi uma realização enorme pra mim, de começo. E, pô, naquela campanha que tu fez lá... Naquela campanha que eu fiz. Qual o nome mesmo da campanha? Quando isso tudo acabar, a gente vai pra esse tal lugar. E aí botava ali Beachpock, a imagem de Beachpock. Então foi muita coisa que aconteceu durante esse período pra aquela viagem acontecer. Então foi estudo nosso. Então essa viagem marcou o teu começo, né, fora de eventos. Isso. Seria isso? Foi essa viagem que marcou o meu começo fora de eventos. Foi ali que eu comecei a despertar cada vez mais desejo em entrar pro mundo do turismo no todo em si. Não só do eco, mas entender como é que funciona a máquina do turismo. Então, assim, aí eu comecei a ver muitas oportunidades, e aí eu comecei a fazer pesquisa de mercado, comecei a olhar o Instagram de outras empresas, qual era a maior empresa que tinha de turismo. Então, eu comecei a olhar tudo pro turismo. Então, tipo, abriu minha cabeça pro turismo em si, pra realidade do turismo. E isso tem o quê? A gente tava em 2023, foi em 2021. A primeira viagem foi em 2021. Show. Foi há 2 anos atrás. Lá em Beachpock você ficou aqui, em hotel? Ficou em pousada? Fiquei em pousada. Tem uma pousada que a gente é parceiro lá. E aí eles receberam muito bem a gente. E aí essa galera... Eu nunca fui em Beachpock, tenho vontade de conhecer lá. Vá porque é muito bom. Vá... Eu já vi as fotos, né? As fotos são... outra coisa. Isso aí, a maioria da galera que vai pra lá fala da Janela do Céu. Janela do Céu é o ponto principal. Janela do Céu é o ponto principal de Beachpock. Porém, na minha opinião, a Janela do Céu é superestimada. Pra mim, o Circuito das Águas é muito melhor do que a Janela do Céu. É mesmo? Apesar de todo mundo falar Janela do Céu, Janela do Céu, a Janela do Céu, pra mim, ainda é... Circuito das Águas. Circuito das Águas. E é um circuito mais leve, é um circuito mais tranquilo de se fazer. Porém, todo mundo fala da Janela do Céu. Por conta da imagem em si. Então, a imagem
As pessoas... Quando eu falo em Bitpoca, me vem essa imagem mesmo. Da janela do que é o céu. mais o pessoal coloca. É exatamente isso aí, é exatamente isso aí. Isso aí é o marketing trabalhando na sua cabeça de que isso aqui é o mais claro. bonito, isso aqui é o que todo mundo quer ver. Só que quando chega lá, todo mundo fala... Praticamente todo mundo fala a mesma coisa, de tipo, pô, superestimado, dia seguinte é bem melhor. É mesmo? É. Caraca. E quando você voltou? Aí, beleza. Então, tudo, né, recomeçou ali pós-pandemia. Fez Bitpoca, foi um sucesso. Você ainda estava trabalhando, né? Sim. Na outra empresa. Sim, na distribuidora de material esportivo. Isso. E aí, dali, quanto tempo mais pra frente você decidiu ser foco total na road trip? 2021, 2022. 2022. Ano Ainda passado. ficou aquele ano inteiro de 2021, Isso aí. o negócio evoluindo. Isso aí, o negócio... O que aconteceu? 2021, aí a gente fez o seguinte. 2021, as coisas foram começando a acontecer. Aí a gente começou a contratar uma pessoa, a gente tinha uma pessoa pra poder atender, tipo, um comercial. Legal. E aí a gente começou a contratar um financeiro. Já tinha uma um pessoa- ponto comercial ou ainda era meio... Tudo online, tudo de forma online. Aham. E aí a gente contratou uma pessoa pra cuidar do marketing, aí teve uma pessoa que entrou pra fazer o nosso marketing, e aí a gente começou a separar as áreas da empresa, porque antes era eu e o Alan, eu faço isso, o Alan faz aquilo, nós dois faz tudo aqui dentro da empresa. Uhum. E aí depois a gente começou a segmentar a empresa por áreas. E aí em 2021 a gente tava com duas viagens por ano, 3 viagens por ano. Em 2021 a gente fez 10 viagens no ano. Pô, tá bom pra caramba. 10 viagens no ano. Eu falei, caraca, mané, então uma máquina de fazer viagem. Essa empresa tá só voando. Fala aí. Bitpoca, mais o quê? A gente fez Bitpoca, São Tomé das Letras, a gente fez festa. Capitólio chegou fazendo? Capitólio não, Capitólio a gente não chegou a fazer. Capitólio, na verdade a gente tentou fazer Capitólio, mas Capitólio não deu certo. Capitólio foi a única viagem que nessa época não deu certo. Uhum. E aí, a gente tentou fazer Capitólio 2 vezes. 2 vezes. Antes daquele acidente? Antes do acidente. Uma foi antes do acidente e a outra na semana seguinte do acidente. E aí a gente teve que cancelar. Eu tinha uma pra lá também na semana depois do acidente. E aí a gente teve que cancelar também essa viagem. E aí, beleza. A gente fez 15 viagens no ano, São Tomé das Letras, Bitpoca, a gente fez festa, a gente fez muito festival, a gente fez Festival da Pinga, Festival da Fest. E aí, quando eu fui ver no final do ano, eu falei, caraca, cara, esse ano foi muito bom. 2021. Foi muito... Porque o que eu tava acostumado, pela minha realidade, pela realidade que eu saí, o valor que a gente faturou naquele ano, eu falei assim, caraca, mas 50 mil reais é muito dinheiro. 50 mil reais é muita coisa. E aí eu saí de um patamar no qual a gente vinha de zero trilha com R$0, R$0, ninguém pagando nada, pra um patamar no qual, pô, a gente tá fazendo faturamento de 50 mil anos. Isso aí é loucura. Pagando funcionário. Pagando funcionário, tendo pessoas pra poder pra trabalhar junto com a gente, tendo um marketing, pô, ano que vem a gente vai aumentar. Aí a gente começou a fazer em 2022 2 viagens no mês, 3 viagens no mês, 4 viagens no mês. E aí em 2022 foi aonde tudo começou a estalar. E aí no final de 2021, antes de entrar pra 2022, eu e o Alan decidimos morar junto. Uhum. Eu e a Alan decidimos morar junto. Por quê? Porque as coisas estavam começando a tomar uma proporção no qual a gente não conseguia distante. Porque lá no Rio de Janeiro, eu morava em Olaria e ele morava em Vargem Pequena. Então, tipo, era muito distante. Longe. É muito distante pra ele ir pra minha casa ou ir pra casa dele. Uhum. Então, assim, vamos morar junto? Foi a partir do momento que a gente começou a decidir morar junto e falou assim, vamos fazer da nossa casa a empresa. Sim. A casa vai ser a empresa. A gente montou o escritório, botou um quadro de vidro lá pra gente poder estruturar, pra gente fazer reunião com a galera lá. Isso que é foco total, hein? Não, eu tô num foco Viver pra empresa. muito, muito grande, total pra empresa. E aí, vamos morar junto. A gente escolheu uma casa lá no centro da cidade, vamos morar nessa casa. E aí fomos juntos morar nessa casa, e aí a gente começou a cada vez mais viver 24 horas isso. E eu ainda no meu trabalho, e ele ainda no trabalho dele. Uhum. Então, assim, a gente vivia o dia inteiro pra isso. Então, quando ele chegava... Pensando em destino novo. Pensando em destino novo, pensando em roteiro novo, pensando no que a gente ia fazer. Pensando em divulgação, pensando em venda, pensando em estratégia de marketing. Uhum. Então, assim, nesse período eu já estava começando a estudar muito sobre gestão, muito sobre marketing, entender do marketing digital. Então, assim, a gente estava num foco... Nessa época aí, 2020, final de 2021, né? Sim. O teu Instagram lá tava com quantos seguidores, você lembra? 10 mil. 10 mil seguidores? 10 mil já seguidores. Era alguma coisa, né? Já era alguma coisa. A gente já tava com 10 mil seguidores nessa época. E, assim, Esses 10 mil, boa parte vieram na pandemia? boa parte vieram na pandemia. Aqueles vídeos que você Isso fazia aí, lá. boa parte vieram na pandemia nesses vídeos que eu fazia. Então, assim, foi muita persistência. Muita persistência, muito... Tipo, e eu sempre tive na minha cabeça que a parada ia dar certo. Ia dar certo.
Então, assim, nunca tive a dúvida em nenhum momento. Se alguém falasse pra mim, Wagner, você teve dúvida que a parada não ia vingar? Não, nunca tive essa dúvida. Essa dúvida que não ia dar errado. Tu que ia tava dar fazendo errado. no teu coração, né? Você amava fazer aquilo ali. Sim, e tipo... Mesmo que a pessoa fosse de graça, você tava ali feliz Isso, fazendo. é exatamente Igual você isso. fez a trilha de graça, porque, pô, você queria fazer. Se a pessoa não quisesse pagar, no começo não tem importância. É exatamente isso. E eu ficava, tipo... Eu fico muito feliz em ver os feedbacks das pessoas. Porque aí eu comecei a ver outro lado muito da parte emocional da galera. De que, cara, porra, eu tava numa depressão, porra, vocês me ajudaram a sair da depressão, vocês, porra, as viagens que vocês fazem é incrível, eu gostei muito de estar com vocês, do ambiente que vocês criam pras viagens, e assim, eu fui começando a receber muito feedback disso, muita gente que, cara, não tava saindo de casa por conta da pandemia, eu tava com medo de sair de casa, a partir do momento que eu conheci vocês, eu comecei a sair de casa, então, tipo, isso começou a me motivar muito de uma forma estrondosa dentro de mim, e eu falei, cara, vamos fazer a parada acontecer cada vez mais. E aí o Alan foi morar lá em casa, fomos morar junto. Sim. A gente foi morar junto. E aí a gente começou a fazer 2 viagens no mês. 3 viagens no mês. 4 viagens no mês. Qual é o destino, assim? A gente fazia São Tomé das Letras, a gente fazia Beachpop. Era sempre repetir, né? São A Tomé das gente Letras, repetia, isso Beachpop. aí. Aí. Mas a gente E começou a fazer... sempre tinha público. A gente começou a fazer Paraty, a gente começou a fazer Ilha Grande, a gente começou a fazer camping, a gente começou a fazer Sana, a gente começou a fazer... Sana, o que é Sana? Sana é um lugar perto de... É em Macaé. Uhum. Sana fica em Macaé. E aí a gente começou a fazer um camping Sana, aí a gente começou a fazer Serrinha da Lambari, a gente começou a fazer Vale dos Frades, aí a gente começou a achar guias que tinham roteiros que a gente não conhecia, então a gente começou a contratar guias que, por exemplo, você conhecia Petrópolis, então vamos botar você em Petrópolis porque você já conhece. Sim. E aí um da gente, ou eu ou o Alan, vai junto com você pra poder conhecer também. Então a gente vai vender esse destino seu e aí a gente vai conhecer junto com vocês. Por quê? A gente já tendo o know-how desse destino, a gente consegue espalhar pros próximos que vão vir. Uhum. Então, e aí a gente começou a fazer isso, a ter essa movimentação. E aí quando a gente foi ver no final do ano, a gente fez mais de 150, mais de 150 viagens. Caramba, cara, 150 viagens num ano? Num ano. E era tudo bate-volta? Era... Tinha bate-volta, tinha final de semana. Então, assim, por exemplo, tinha semana que a gente fazia muita 2 viagens. 150 viagens, Sim, muita viagem. Sim. Então, foi tipo, muito louco o crescimento. Todo final de semana tinha... Todo final de semana tinha viagem. Umas 4 viagens. Isso aí, todo final de semana tinha, tipo, 2 viagens, ou então tinha uma viagem e uma trilha. Uma viagem no sábado e uma trilha no domingo. Uma viagem no sábado e uma trilha no domingo. Uma trilha no domingo, uma viagem no sábado. Ou então uma viagem na sexta, que vai até domingo, e uma trilha no domingo. E você acompanhando sempre essas viagens, ou já estava começando a colocar então, guia pra ler? Até agosto do ano passado, eu tava acompanhando. Eu acompanhava... Todas? Todas não tinha como, mas pelo menos uma eu ia. Ou eu ia em uma e o Alan ia em outra. Ah, você tinha então viagens concorrentes ali, saindo umas... Aí, final de semana, por exemplo, tinha 2 saindo no final de semana? Sim, por exemplo, tinha uma indo pra Paraty e a outra indo pra Arraial do Cabo. E aí, por exemplo, eu ia pra Paraty com o Alan, o Alan ia pra Arraial do Cabo. Sim. E aí ele ia com suporte. Que qual era a nossa ideia? A gente treinar esse suporte pra eles tomarem e ficarem responsáveis pelas viagens, e aí a gente conseguir ir pra outras viagens. Sim. E a gente conseguindo administrar cada viagem. Então, assim... Tu já começou fazendo o que muita gente leva anos pra fazer. Sim. Que é delegar, botar ali... Eu sozinho consigo fazer uma viagem por final de semana. Mas se eu botar mais eu já consigo fazer 2. Se eu botar mais, né? Sim. E aí você já vai fazendo logo no começo. E aí a gente começou a entender essa dinâmica toda. E aí a gente começou a trabalhar muito firmemente gestão, a gente começou muito firmemente processos, a gente começou... E aí o que eu fiz? Eu montei um dashboard de tudo que a gente faz na viagem. Então, exemplo, se a gente vai pra uma viagem, a viagem vai acontecer semana que vem, a gente tem que criar um grupo uma semana antes, e aí criando um grupo uma semana antes, a gente tem que mandar as informações tal dia, mandando informações tal dia, a gente tem que enviar... tirar as dúvidas do cliente tal dia, a gente tem que abrir o grupo pra galera poder falar tal dia. Chegando no embarque, ele tem que fazer isso, isso e isso. Chegando na viagem, ele tem que fazer isso, isso e isso. Esses processos você pegou do curso de inglês? Ou... Não, fui aprendendo. Aprendi. Foi aprendendo? Fui aprendendo. Fui estudando e aprendendo. E aí, quando eu fui ver, aí a gente montou um formulário. É um formulário no qual o guia ele recebe, toda viagem ele recebe esse formulário, e ele sabe tudo que ele tem que fazer durante a viagem. Então, todo o processo que ele tem que fazer, ele... deu aqui, check, feito. E aí ele manda... Isso tu aprendeu com quem? Isso eu aprendi com um amigo meu, com o Vitor. Inclusive, Vitor, por favor, Vitor, um abraço, te amo de coração, irmão. Ele me ensinou todos os processos, ele entendia muito de processos. Legal. E ele sentou um dia lá em casa, ele falou assim, irmão,
vamos melhorar esse processo da tua empresa que tá um caos, isso aí. A tua empresa tá crescendo, você precisa ter processos organizados. Eu falei, irmão, me ensina, por favor. Porque você sabe o que tem que ocorrer. O cara que você vai botar ali, que tá entrando agora, ele tem que saber. Totalmente Então, isso tem que estar tudo já em Exatamente. E é totalmente diferente, porque às vezes a gente que começa a empreender, a gente acha que só o fato da gente falar pro outro, ele já tá entendendo. Mas não, a nossa cabeça, ela pensa totalmente diferente como a cabeça do outro. Nada. Então, assim, se puder desenhar, desenhe. Não tem que estar estruturado. Exatamente, porque a pessoa que vai entrar, a pessoa tem que entrar alinhado com a cultura da empresa, a pessoa tem que estar alinhada com os processos, porque senão perde-se totalmente a essência da empresa. Então, se você não tem processos organizados, a sua empresa vai perder totalmente a sua essência. Quando entra um guia novo para fazer uma viagem contigo, tu vai com ele ensinando os pormenores? Como é que tu faz isso hoje? Então, geralmente agora quando entra um guia novo, a gente tem um gestor, a gente tem uma pessoa que é gestor dos guias. Então, ele fica responsável por dar todo o suporte para cada pessoa que entra. Então, exemplo, se vai ter uma viagem X, ele vai com essa pessoa, ele faz todo o treinamento ali daquela viagem para aprender, e depois disso o guia já pega o dashboardzinho ali, ele já sabe tudo que tem que fazer em cada viagem. Para executar. E aí o guia já tá executando já ali tudo que tá fazendo, tudo que tem que ser feito, mas tudo que tem que ser feito de acordo com o que a empresa, com o que a empresa quer. Com todos os processos da empresa, programando a cultura da empresa. E aí eu bato sempre muito forte, porque isso é uma coisa que eu acho que é essencial para uma empresa. A empresa tem que saber o que está vendendo. A empresa não vende viagens. A gente não vende... Eu canso de falar isso. A gente não é uma empresa de viagens. A gente é uma empresa que conecta pessoas e faz você viver uma nova experiência. Então, é totalmente diferente quando o guia entra nisso. Por quê? Porque ele sabe que, cara, tem um fulano que tá viajando sozinho, tem Beltrano que tá viajando sozinho, vamos conectar essas pessoas, porque isso vai criar uma nova experiência para ela. O fato de ir num lugar diferente para ela, então assim, isso melhora a experiência do cliente, isso faz com que o cliente volte várias e várias vezes com a gente. Muito cliente viaja porque tá com problema, né? Às vezes a gente tá lá, a missão do guia que tá lá na viagem é fazer com que aquela pessoa que tá ali, ela se sinta acolhida, né? Às vezes você olha pra pessoa, a pessoa tá meio assim, meio... Tu não pode achar que ela tá ali porque ela é antissocial. Não, porque ela tá com um problema. Então, a tua missão é essa, fazer ela, na viagem, ela se libertar e ter, né, uma esperança de que tudo vai melhorar. Sim, assim, a viagem em si são novas experiências, é um novo estilo de vida, e a pessoa começa a sair um pouquinho da bolha também dela, que às faz vezes uma ela limpeza, vive. né? Exatamente, faz uma limpeza pra mente, pro ser, pro eu. Então, assim, é exatamente isso. E quando você mostra isso de forma palpável pra cada pessoa, a pessoa vai achando que aquilo é mágico e ela vai querendo fazer cada vez mais e mais. E ela começa a criar um sentimento muito grande de relação com a empresa. Quando a empresa consegue passar isso pra ela cria um sentimento de falar assim, cara, que eu só vou viajar com essa empresa. Você consegue transmitir a tua cultura, né? Você tem uma cultura que você tá falando aí, que é exatamente essa da pessoa que vai comprar uma viagem contigo, ela não tá comprando uma viagem, um pacote, ela tá comprando a realização do sonho, né? Então você tem que transmitir isso pra tua equipe ali. Como é que você faz isso hoje, assim? Você falou, o guia, ele chega pra você e aí tem uma pessoa que é responsável por treinar ele, né? Sim. Teus funcionários, assim, como é que você é bem presente ali pra falando toda vez, pô, nossos clientes precisam ser tratados dessa forma e tal. Eu sou chato. Pra trabalhar comigo tem que ter paciência, porque eu falo muito da cultura. E eu acho que isso é muito importante para uma empresa crescer cada vez mais. Por quê? E todo mundo tem que... E a cultura não é só pro cliente, a cultura é mais interna, porque a cultura ela vem de dentro para fora. Sim. Ela vem de dentro para fora. Então, todas as pessoas que trabalham dentro da empresa, elas têm que estar alinhadas com a cultura da empresa. Elas têm que entender o trabalho que ela está fazendo, o quanto impacta no cliente lá fora. Então, assim, isso tem que ser propagado cada vez mais dentro da empresa. As pessoas têm que saber o porquê delas estão fazendo cada coisa. Porque, às vezes, a pessoa entra para a empresa, e isso acontece muito quando você contrata um colaborador. Quando você contrata um colaborador, a pessoa ela entra achando que o trabalho dela é só fazer essa função aqui. Uhum. Mas, realmente, de fato, quando você entra assim e ninguém te fala nada, a sua função é só vender. Sim. É só vender. Então, pra ele é isso. E quando você começa a explicar do porquê que ela tá vendendo, aqui, ó, olha como é que a sua venda, a venda que você faz aqui impacta lá no cliente. Olha como que ele fica feliz. Olha o quanto de desejo que você tá criando naquela pessoa, o quanto ele, melhora a qualidade de vida dele, o quanto você tá fazendo de bem social
pra sociedade. A cultura vai abraçando aquele colaborador. Exatamente. E aí, Ele vai entendendo. o colaborador ele vai se sentindo parte. Uhum. Então, quando a pessoa se sente parte do projeto e você traz um crescimento pra ela dentro do projeto, a pessoa começa a falar assim, caraca, mané, eu quero fazer alguma coisa maior, eu quero fazer alguma coisa diferente dentro dessa empresa. Tem orgulho de trabalhar pra você. Tem orgulho de trabalhar pra você. A pessoa fala assim, caraca, eu quero fazer mais. Eu quero entender mais. Então, hoje, toda a minha equipe que eu trabalho na parte administrativa, toda ela tem a cultura impregnada dentro do corpo. Se você perguntar pra qualquer pessoa como é a cultura da empresa, quais são os valores da empresa, todo mundo vai saber, porque eu bato muito forte nisso e eles sabem disso e eles sabem o projeto que a gente tem. Então, assim, bacana, isso é legal. É legal você implementar a cultura na empresa. Eu acho isso muito legal pelo tempo que você tá, né? Porque você tá... Tu tem o quê, então? Pós-pandemia... 2 anos. 2 anos, né? E você conseguiu, evoluir assim, muita coisa. Porque eu lido com muita agência de turismo, né? Pelo meu trabalho. E o meu maior desejo é esse, é passar isso. Por isso, essa ideia do podcast também é transmitir, né? Pessoas que... Transmitir esse trabalho que você tem, por exemplo, lá na Road Trip, passar para essas pessoas que estão assistindo a gente, né? Que é possível você implantar ali uma cultura, implantar processo, que é muito importante. Então, assim, eu fico impressionado com você com 1 ano, 2 anos, já conseguir fazer tudo isso assim. E fica aí de dica para você que está assistindo a gente, de fazer isso também, né? Implantar a sua cultura para sua equipe, para que as pessoas que estão ali trabalhando não sejam só vendedores simples ali que vão vender um pacote. Eles saibam que eles estão fazendo parte de algo maior, né? Que vai mudar a vida das pessoas. Eu acho isso muito legal. E então você começou ali ter sucesso, né? Foi em 2021, né? Final de 2021. Qual foi o momento que você, então, pô, vamos tocar esse negócio agora 100%, vou sair do meu emprego, você também Alan, né? É, o Alan. Alan, vamos focar 100% na empresa. Quando é que foi isso aí? Então, meio do ano passado. No meio do ano passado? No meio do ano passado. Deve estar fazendo agora um Deu ano. um calafrio assim, você... Pô, Dá, caraca, pô. eu vou sair do... Dá. Porque dá por vários certo, motivos. né? Todo mundo fica falando ali, pô... Dá por vários motivos, porque primeiro, ninguém nunca da minha família me apoiou em entrar pro turismo, ninguém nunca apoiou em ser empreendedor. Na minha família eu tenho até 0 pessoas que são empreendedoras. Normal. Todo mundo na minha família é militar. Então, assim, pra mim sempre foi um desafio muito grande. Uhum. E eu sempre fui do contra. Eu sou realmente, de fato, eu sou a ovelha negra da família. Isso aí é real. Eu faço... Mas pra ser empresário tem que ser do contra, não adianta. Sim, com certeza. E isso que me motivava. E tinha momentos que eu já chegava na empresa, e eu tenho certeza que isso acontece com muita pessoa, que é chegar um momento que tu vai pra empresa e tu fala assim, cara, meu lugar não é aqui, mané. Não tô mais me sentindo bem aqui, já tô acordado desanimado, já não quero mais estar aqui. E eu chegava todo dia pro Alan e falava isso, mané. Eu falava, Alan, não aguento mais, irmão. Quando você tava na road trip, o céu era tudo azul, isso aí. né? O seu olho brilhava. Isso aí, era tipo do céu, tu vai do céu ao inferno. Tu vai do céu ao inferno. E eu chegava em casa e falava assim, caraca, mané, tinha dias que eu, sentava em casa e falava, Alan, não tá dando mal, vontade de chorar, todo dia vontade de chorar. E aí ele, irmão, segura. E aí quando chegou no meio do ano, mesmo não estando tão certo, eu ia ter que reduzir meu salário ali. Se eu ganhava 3x, eu ia ter que reduzir pra 1x. E aí era o que a Road conseguia me pagar naquele momento. Uhum. E aí eu falei, beleza, vai ser isso. Porque eu já tinha uma reserva de emergência guardada, eu já tinha uma tranquilidade ali que se desse ruim na Road, eu consigo me sustentar ali pelo menos por 4, 5, 6 meses. Sim. Então, o que fez eu tomar essa decisão de sair do trabalho... não foi loucura da minha cabeça, não foi tipo, totalmente impulsivo, porque eu sou uma pessoa muito emocional, mas foi porque eu também, ao longo desse tempo que a gente veio passando, todo o dinheiro que vinha da Road que ganhava extra, eu juntava. Eu botava ali, então vamos juntar aqui, vamos deixar guardado, porque eu sei que esse dinheiro uma hora eu vou precisar para caso de emergência. Então eu pegava esse dinheiro todo e guardava. Pegava esse dinheiro todo, que eu ganhava na Road e guardava. E aí, quando chegou nesse momento... Eu falei assim, mas vou sair, é hoje. E aí, tentei uma vez, meu chefe não deixou. Aí ele tentou me segurar. Tentei a segunda, ele não. Aí eu falei, quer saber? Vou nem fazer acordo. Só me manda embora, não quero receber nada. Aí ele me mandou embora, não quero receber nada. Peguei a carta, estava na mão dele e falei, dá mais pra mim não. Exatamente isso, dessa forma. Peguei a carta, fiz a carta, dei na mão dele e falei,
Infelizmente, pra mim não dá. Eu quero fazer parte do meu projeto 100%. E aí eu sabia que eu tava, tipo, abrindo mão de um salário bem legal que eu tava, também, e de uma incerteza muito grande. Mas eu falei, vou fazer isso dar certo. Isso aqui vai dar certo. Tu tem quantos anos? Na época tu tinha quantos anos? 28. 28. Hoje eu tenho 29. É. E aí Tá novo ainda, né, cara? Tem E aí eu tudo pra- falei, não, eu, assim... Se quebrasse ali, tá bom, né? Dava pra... E assim, o que eu penso é o seguinte, por exemplo, o Alan ele tem filho, eu não tinha filho. Eu não tenho filho. Uhum. E aí eu falo assim, cara, o momento é arriscar agora. Uhum, O é momento é claro. arriscar, o momento é jogar tudo pro alto e agora, se der certo, deu, se não der certo, também não deu. E depois eu arrumo outro emprego. E uma coisa também que eu tenho, que eu tinha mania, quando eu saí do curso de inglês, eu comecei a fazer entrevista só pra saber se eu ia passar. Só pra saber se eu ia passar. Eu ia na entrevista e falava assim, vou passar nessa entrevista. Aí ela passava na entrevista e aí a pessoa falou, vai ficar? Não vou ficar não. Só pra saber se eu ia passar. E- Aí fiz umas 3, 4 entrevistas assim, só pra saber se eu tava bom pro mercado de trabalho. Legal. E aí fiz. E aí eu falei, cara, se der ruim, o máximo que vai acontecer é eu voltar pro mercado de trabalho de novo. Sim. E me taquei. E saí. Aí você saiu, beleza, tava felizaço, né? Agora tu tava 100% focado no seu trabalho. E como é que tu conseguiu convencer o Alan a sair fora também? O Alan não saiu. Hã? O Alan não saiu. Até hoje? O Alan não saiu. Não, então, hoje, o Alan não é mais meu sócio. Ah, sim. Então conta aí Eu a comprei a história. parte dele. E aí eu continuei dedicando meu tempo 100% pra Road, porque, cara, eu tava agora Agora 100%. Agora tem Agora que eu tô ir. focado, agora vai acontecer de qualquer jeito. Uhum. E enquanto isso, o Alan ficava de paralelo, fazendo o trabalho dele e também à noite na Road. Então, assim, quando ele chegava do trabalho, ele falava, nem tem tempo de descansar aqui, ó. Tem as coisas da empresa agora pra fazer. Caraca. E aí sentava em casa, eu e ele sentando ali no chão, pegava o quadro, escrevia no quadro, botava as metas por mês, quanto a gente tem que vender nesse mês, tem que vender tanto, tem que faturar X, a gente tem viagem pra gente botar mais pra frente. Então, nosso calendário, com o tamanho da empresa que a gente só consegue fazer 8 viagens no mês, então vamos fazer as 8 viagens acontecerem, vamos ver se o tempo estiver ruim, a gente vai ver qual que tem que adiar pro próximo mês. Então, assim, a gente começou a criar uma logística muito grande e eu comecei a achar pessoas que queriam trabalhar dentro da empresa. Legal. E aí eu conheci o Lima, que é um menino que faz o nosso TI hoje, e aí ele começou a criar projetos, começou a melhorar processos dentro da empresa, e ele falou assim, cara, vamos melhorar um processozinho aqui, vamos melhorar outro aqui. E aí ele entrou, melhorou, estruturou o processo, fez o nosso site, e aí a gente começou a vender de forma online também. Uhum. Então, assim, a gente foi começando, pegando toda a estrutura que a gente tinha e melhorando cada vez mais. Então, a gente sempre pensa em o que dá pra melhorar e o que dá pra otimizar. Show. Então, isso fez com que a gente tivesse uma organização muito grande para poder vender melhor e vender mais. E aí, a gente saiu de um ano que a gente estava em 2021, que eu falei para você que a gente faturou 50 mil reais, para um ano que a gente faturou 780 mil reais. Tá bom pra caramba. Então, a gente saiu de um faturamento de 50 para 700. Caramba, cara. Então, assim, foi um crescimento de 2022 muito grande. Não. Muito grande. A gente fez ali mais de... acho que foi mais de 400 viagens. A gente atendeu mais de 2.800 clientes. Então, assim... Foi uma parada que eu falei assim, cara, não tem como dar errado. É. Foi uma parada meteórica. E aí a gente começou também a ganhar volume no Instagram. A gente começou a, melhorar ainda mais o marketing. E aí, ano passado, a gente terminou um ano com... Qual era a tua estratégia maior no comercial ali, pra conquistar cliente? Como é que você fazia? Era totalmente no digital. Era o marketing. O que atraía era o Fazia marketing. anúncios. Então, eu comecei a fazer anúncio também tem um ano. Em 2022. No início de 2022 eu comecei a fazer anúncio. Eu não fazia anúncio. Não fazia anúncio? Não fazia anúncio. Era só o marketing. Produzia mesmo, conteúdo ali? Produzia conteúdo. No Instagram? Era só Instagram? Só Instagram. Hoje a nossa maior força é o Instagram, mas... Tu fez quantas viagens que você falou? 2022, né? 2022, acho que foi... bateu mais de 200, não vou lembrar agora de cabeça. Bota aí. Bastante viagem. Essas viagens todas você encheu com marketing de conteúdo só ali pro Instagram? Isso. A maioria é marketing de conteúdo pro Instagram. Em 2022, a gente começou a utilizar já o tráfego pago. Uhum. A gente começou a utilizar o tráfego pago e começou a investir cada vez mais no tráfego pago. Mas em 2021, era tudo orgânico. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Tudo de forma orgânica que a gente começou a fazer. 100% então do que você despendia com marketing digital era Instagram? Isso aí. 100% era o Instagram. E aí o nosso Instagram a gente começou a ver as estratégias que davam certo dentro do tipo de conteúdo que a gente tem, do tipo de viagem. Uhum. Porque viagem é muito desejo. O cliente, ele olha pro lugar, ele fica maravilhado com o lugar. Então, assim, você tem que mostrar aquilo. E não só mostrar o lugar, mostrar o que tem por trás.
mostrar os bastidores. O cliente gosta de saber, cara, o que vai acontecer, o que acontece além de você ir na paisagem? O que você acontece além das fotos? O que acontece por trás? Então, tipo, a gente começou a contar a narrativa toda da história. Então, se você for olhar lá no nosso Instagram, ele conta todas as histórias das viagens, o que acontece, como o cliente dá no embarque, as brincadeiras que tem de noite, o que rola de noite, o que rola de dia, quais são os roteiros que a gente faz. Então, assim, a gente começou a criar uma narrativa, uma história para cada viagem. E com isso foi despertando mais desejos de pessoas, foi a pessoa, caraca, eu também quero participar disso, eu também quero fazer isso. E aí muitas pessoas, a gente entendeu que o nosso público, muitas pessoas, a maioria é mulher, além de ser mulher, são pessoas que querem viajar sozinhas, pessoas que não Viajam sozinho. que não tem ninguém pra poder viajar no ciclo de amizade e querem fazer a primeira viagem sozinha. Sim. E aí, quando a gente viu isso, a gente começou a bater muito forte nisso. Legal. A Road Trip é uma empresa que conecta, é uma empresa que você se sente segura quando você viaja sozinha. Pode viajar sozinho. Pode tranquilo. viajar sozinha. A maioria das pessoas que viajam com a gente é sozinha. E aí, toda vez que a gente vai... Tu identificou o teu público ali, agora só... Exatamente Cai isso. pra Eu dentro. só bato nisso, eu bato muito nisso. E eu falo pros guias que vão pras viagens, eu falo assim, galera, primeira coisa que vocês têm que fazer quando chegar na viagem, quem tá sozinho? Aí todo mundo levanta a mão. Eu. Pronto. Não tem mais ninguém sozinho. Agora já estão em grupo aqui, entendeu? Então, Legal. um já vai começando a conhecer o outro, e aí cria amizade. E aí você que não conhecia ninguém, me conhece, pô, próxima viagem, vamos fazer junto? Vamos pra qual? Vamos pra Serrinha da Lambari. Então os dois já vão pra Serrinha da Lambari. E aí essas mesmas pessoas que se conheceram, começam a acolher aquela pessoa que chegou agora, que é nova. Por quê? Porque ela também passou por isso. Ela também teve aquele momento que foi pra aquela viagem sozinha. E daqui a pouco estão em 3, daqui a pouco estão em 5. Quando tu vê, elas estão fazendo até viagem sem vocês. Então vamos lá, calma aí que tu fala rápido igual a mim. Vamos devagar. Beleza. Você focou ali no Instagram, então, né? Fazendo as campanhas ali, fazer anúncios também, certo? Sim. E-mail marketing, nada, nunca fez e-mail marketing. Nunca fiz. Então era só Instagram ali e o grupo do WhatsApp também. Isso aí. Crescia, cada vez mais crescia. Divulgava ali no grupo do WhatsApp, Isso. né? Como é que era o processo agora da venda, né? Beleza, a pessoa viu o anúncio ali, viu o grupo do WhatsApp. Ela ligava via WhatsApp, como é que era? Como é que fechava a venda ali? A pessoa, ela poderia comprar direto no site. Ela tem a opção de comprar direto no site. Ou então ela ia falar com o nosso comercial. O grosso, qual é a maior percentual ali de como é que corria a venda? O maior percentual, quando a pessoa é nova, a pessoa ela vai direto pro comercial. Porque quer tirar dúvidas, quer saber de tudo, quer entender como é que funciona. Não te conhece. A pessoa que não me conhece, ela vai direto pro comercial. A pessoa que já me conhece, ela já vai direto pro site. Então, a pessoa já não tem dúvida, ela já sabe já como é que acontece a viagem, ela já vai direto pro site, já faz a compra ali no site. Ela vê o anúncio, nem passa por você então, pela sua equipe. Vai pro site e dali ela já compra. Isso aí. A pessoa que já conhece a gente, ela não passa pro comercial. Hoje, como é que é? É meio? É o quê? É cliente novo? Como é que é esse... Hoje nosso comercial tá ficando muito sobrecarregado. Então, inclusive, eu tô aumentando a estrutura comercial. Por quê? Porque a gente teve um boom de viralização nos últimos meses que fez aumentar muito o nosso volume, a nossa procura. Então, assim, hoje o nosso comercial ele precisa ser aumentado, ele precisa aumentar a base do comercial para poder suportar todas as pessoas, a quantidade de pessoas que tá vindo. Então, hoje, o nosso maior número hoje tá focado no comercial e não no site. Sim. Por conta desse volume que a gente Você teve. diz assim, um ônibus, por exemplo, 40 pessoas. Seria tipo o quê? 30 veio pelo teu comercial e 10 comprou sozinho? Isso aí. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Deve estar 80-20. Uhum. Deve estar 80-20. Hoje, 80 pessoas. O comercial é importante, né? Tem Hoje- que ali... É o quê? Telefone, ligação ou é mais o Só WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp. Só WhatsApp. Atende ligação de vez em quando, alguns clientes ligam, mas a maioria dos clientes não ligam. A maioria dos clientes fala pelo WhatsApp mesmo, resolve tudo pelo WhatsApp, e aí a gente consegue efetuar a venda. Legal. E é uma construção também, porque o cliente ele não compra já de primeira. São poucos os clientes que, ainda mais hoje com o mercado, o que está acontecendo no mercado, com as coisas que estão acontecendo no mercado, o cliente ele fica muito inseguro de fazer uma compra. Então hoje eu trabalho muito com marketing isso. Eu trabalho muito com marketing o quê? Criar segurança. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas estão se sentindo inseguras para comprar com se uma a empresa agência. grande aí tá fazendo coisa errada, né? Tem que criar essa confiança, essa credibilidade. Então, a gente trabalha muito com prova social, os clientes dão muito feedback pra gente, então a gente pega esses feedbacks, a gente utiliza esses feedbacks, a gente transforma esses feedbacks em forma de marketing. Então, assim, isso para gerar confiança. Esses dias mesmo eu abri uma caixinha de perguntas, e aí a pessoa perguntou, por que eu devo confiar em vocês? Eu falei, realmente, se eu fosse você no seu lugar, eu não confiaria na gente. Eu olharia tudo
o que tem, que a empresa tem, quais são as viagens que ela tem, avaliações que tem. Eu olharia os feedbacks, inclusive, vou deixar o linkzinho aqui do grupo para você poder entrar e perguntar a pessoas que já viajaram com a gente. Para aí sim você comprar com a gente. Então, assim, o processo... Gente, vou dar essa dica que é muito importante para todo mundo e vou dar uma dica que vai fazer com que você venda mais. Na hora de você for fazer a venda, você não vende para o cliente de cara. O cliente não gosta desse vendedor que já toma aqui, compra isso aqui. Cria o desejo nele, entende o que o cliente quer, faz o passo a passo com ele, porque ele vai pedir para comprar para você. Ele vai pedir para comprar. Não é você que tem que vender para ele que tem que pedir para comprar para você. Por quê? O cliente, ele gostou do lugar, ele precisa confiar em você, se sentir que você é um amigo seu, para aí sim fazer a compra de você. Então, antes dele querer comprar com você, ele tem que se sentir confiável em você. Uhum. Então, assim, esse processo de vendas, ele é muito importante para uma empresa. Ele é muito importante e é muito importante as pessoas que estão fazendo a venda ali saber disso. Porque o cliente, ele compra de você a partir do momento que ele se sente confiável em você. Quando ele confia em você, ele compra de você. Então, tem que ter esse processo e não sair vendendo de cara, porque a maioria das pessoas só quer vender. Cara, não. Entende o que o cliente quer, pergunta o que ele quer, tira todas as dúvidas para esse cliente também, no final, depois que ele comprar, ele não te dá dor de cabeça. Sim. Você melhora a sua venda, melhora a qualidade de venda quando você faz isso também. Então, assim, nem todo cliente que vem é teu cliente também, né? Tem isso, aí, né? Ainda tem isso. E ainda tem cliente que você tem que falar assim, não, esse cliente aqui eu nem quero atender. Esse cliente aqui é problemático. Tem cliente, não, gente. Esse aí manda pra concorrência. Não, tem cliente que tu tem que mandar pra concorrente. Tem que falar assim, não, esse aí vou mandar pra outro, que pra mim não serve, não. Tem que saber também que nem todo cliente é pra você. Que às vezes o perfil da sua empresa é diferente do perfil da minha empresa. Uhum. E aí, às vezes, a sua empresa ela vai atender melhor do que eu. Então, Com gente, certeza. não tem mercado pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. Então, não tem por que também ficar se apegando muito a isso. Se o cliente fez uma viagem com outra empresa, tudo bem, ok. Se fez com vocês, ótimo também. Então, tipo, o mercado tá aí em abundância pra todos. Né? Pô, achei interessante o teu Instagram, cara. Eu tava olhando lá, 160 mil seguidores, né? 160 mil. Como é que foi? O que você... Aqui você, né... O que você pode dizer sobre esse boom? Como é que foi? O que aconteceu pra ter esse boom de você sair de 10 mil? Que é um espaço de tempo pouco, né? 2021. Sim. Foi 2021? Sim. Hoje, 2023, com 160 mil. Sim. Tá, você anuncia ali os vídeos que você faz. Foi por causa disso? Ou você conseguiu achar uma veia ali do teu público que gosta de ver? Por que você acha que chegou esse boom assim? Então, a gente fez muitos testes, né? A gente utiliza muita copy persuasiva. A gente foi testando algumas coisas e viu, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Pô, isso aqui... Nem posta isso, porque isso aí dá ruim. Então, a gente entendeu... Tu vai entregar ouro, pessoal, aí? O que dá certo? Lógico, entregar ouro, né? Já tô aqui mesmo entregando todo o ouro. E, assim... É pro seu segmento, na verdade, né? Cada um tem o seu segmento. O seu segmento, você identificou que esse tipo de conteúdo viraliza. Qual é esse conteúdo? Então, o conteúdo que viraliza para a área do turismo é como você pode fazer tal lugar com X dinheiro. Como você conhece tal lugar com tanto de dinheiro. Tem muita gente que às vezes não bota o valor, mas o valor ele chama muita atenção. Eu fiz um vídeo esses dias de exatamente assim. R$ 2.899 é o que você vai pagar para conhecer a Chapada dos Veadeiros. Aí a pessoa assim, cara, R$ 2.899, Posso pagar. O que tem? Aí a pessoa já fica interessada em continuar o vídeo. E aí, na sequência do vídeo, a sequência do vídeo tem isso. E ao final do vídeo, eu pergunto, tá caro ou barato? Tu começou, então, falando do preço, logo de cara, 2.800 e pouco, tu vai conhecer Chapada dos Veadeiros. Isso aí. Pá, já joga uma imagem bonitona. Isso aí. Mostra o que tem lá. Os 3 primeiros segundos do vídeo, galera, uma coisa, os 3 primeiros segundos do vídeo são os mais importantes. Então, o vídeo ele tem que chamar a atenção nos 3 primeiros segundos, porque senão a pessoa ela vai passar. E quando você descobre isso, todas as suas chamadas, ela tem que ser interessante nesses 3 primeiros segundos. Sim. Então, você... Botei o preço, isso já chama a atenção das pessoas, e botei uma imagem no qual seria muito, muito impactante, uma imagem no qual remete à Chapada dos Veadeiros. Então isso já faz a pessoa aprender. E aí depois ela vem destrinchando tudo que vai acontecer naquela viagem. E nessa hora que você começa a destrinchar tudo que vai acontecer na viagem, a pessoa começa a se imaginar naquela viagem. Uhum. Começa a pessoa, caraca, vou tomar aquele café da manhã ali, vai ser muito bom. Vou conhecer aquele lugar ali, vai ser muito bom. Porra, vai ser
foda ir ali. E aí, no final, eu pergunto pra ela, tá caro ou barato? E eu pergunto a opinião dela. Sim. E aí isso gera comentário. E aí isso gera comentário de, não, tá caro, tá barato, tá caro, tá barato. E quando as pessoas estão comentando, o vídeo vai entregando cada vez mais. Sim. As pessoas vão compartilhando, as pessoas que acham barato compartilham pra fulano, compartilha pra Beltrano. Pô, olha isso aqui, legal, compartilhar aqui. Olha isso aqui, vamos nessa viagem. Então isso gera mais compartilhamentos, isso gera mais engajamento, isso gera as pessoas comentando no seu vídeo. Isso faz as pessoas debaterem, se conhecerem. Tem que criar uma polêmicazinha no final ali pra ter o positivo e o negativo. Exatamente. Sempre vai ter o positivo e o negativo. Às vezes as pessoas ficam muito nessa de, não vou postar esse vídeo porque pode dar problema. Esse vídeo aqui... Gente, tem pessoas que têm uma opinião e tem pessoas que têm outra opinião. Então É bom que seja assim, né? Porque aí gera o debatezinho ali, aí o algoritmo acha que aquilo ali tá isso aí, tá relevante. Tá relevante, tá muito relevante. Mas assim, o vídeo que mais viralizou pra gente foi um vídeo... Foi um vídeo que a gente não esperava que viralizasse. Você aprendeu isso assim? Você fez curso ou você tava testando e descobriu? Fiz curso. Eu fiz alguns cursos de marketing. A menina que trabalha no meu marketing, a Júlia, ela é sensacional. Ela é uma menina muito boa. Então, assim, não podem roubar ela de mim, não, gente. Inclusive, eu já falei com ela não pode sair de lá. Ela é muito boa no que faz. A gente fazendo um trabalho incrível juntos. E, assim... porque o cara vê, pô, essa menina aí que 160 mil seguidores, eu vou ter que dar. E a gente começou a testar, testar muita coisa, a gente começou a bater muita cabeça, eu e ela, e a gente falou, cara, a gente achou a fórmula secreta agora. Essa é a fórmula secreta pra poder engajar os vídeos. E aí, é exatamente assim. A gente bota uma copy com a seguinte pergunta. Você conhece esse lugar? Esse lugar é no Rio de Janeiro e você não conhece. E aí a pessoa fala assim, caraca, que lugar diferente. E é no Rio de Janeiro, cara, que eu não conheço. Vou ver o vídeo todo. Aí vê o vídeo todo. Legal. Aí compartilha. E assim, a imagem do vídeo... Tem que gerar o interesse nos 3 segundos. Tem que gerar o interesse nos 3 segundos. E a imagem ajuda bastante. A qualidade da imagem também ajuda bastante. Então tem que ter uma qualidade boa. Tem que ter uma qualidade boa. Tu bota texto também na imagem da capa? Boto. Tem que botar, texto, né? Tem que botar não texto. Fica só na descriçãozinha, tem que ter o texto ali. Fica o texto na descrição e boto na capa. Assim, vamos lá. Outra coisa. O seguinte, eu boto, esse lugar fica no Rio de Janeiro e você não conhece. Aí eu já sumo com o texto. A partir do momento que eu sumo, começa a aparecer a imagem. E aí no final eu faço uma chamada pra ação, compartilha esse vídeo. Então tem que ter a chamada pra ação no final. Sim. Então quando você faz isso, as pessoas automaticamente elas compartilham. Por quê? Porque você tá direcionando a pessoa pra fazer aquilo. Hoje as pessoas elas estão muito no automático. As pessoas de fato hoje elas não estão muito pensando. Só estão indo no automático, indo por impulso. E você utiliza esse gatilho ao seu favor, que é compartilhe esse vídeo, direciona. Porque se você não falar nada, a pessoa não vai compartilhar. Se você não fala pra ela que ela tem que comentar, a pessoa não vai comentar. Se você não fala pra ela que ela tem que curtir, ela não vai curtir. Então, assim, é muito importante, no final do vídeo, você dar esse direcionamento pra ela. Eu mesmo tô assistindo um vídeo no YouTube lá, quando um cara fala curte, aí eu vou lá e curte. Isso aí. Se ele não falar, você não curtir. E às vezes tu fala assim, caraca, sabia que depois... Curte aí esse podcast, se inscreve no canal. Galera, curte aqui, comenta, compartilha, diz o que vocês estão achando do podcast. Tem que fazer isso, tem que dar essa chamada de ação pra galera. Por quê? Porque senão a pessoa não vai fazer. Verdade. A pessoa não vai fazer. É que nem, por exemplo, se eu botar o copo aqui pra você, tá tudo bem pra você. Você fala assim, pô, bota um pouquinho d'água aqui pra mim, por favor. Você vai botar um pouquinho d'água. Claro. Pô, só tô dando a voz de comando. Ali tô instigando ela a fazer o que eu quero. Então, assim, tem que saber, tem que entender disso. Tem que entender de como você vai persuadir a pessoa a fazer aquilo, a direcionar aquilo que você quer a fazer. Falando nisso, eu vou botar um pouquinho de água pra tu aí. A gente fala muito, tem que beber uma água. Não, se deixar, eu falo aqui 3 horas. Eu se deixar, eu gosto de falar. Já é normal, meu. E aí toda hora também eu abro o Instagram assim, eu falo, vou conversar com a galera. Quando a gente começou a falar aqui no podcast, eu e tu, né, eu falei, caraca, esse podcast vai durar 10 minutos, porque eu falo rápido, e o cara fala rápido, o assunto vai acabar muito rápido. Não, eu tenho, se deixar, eu fico aqui falando e sem pensar. Pô, mas é bom. Pô, mas aí... Essa dica tua é muito boa, cara, de você fazer o vídeo ali. Esses 3 segundos eu também acho que é... E a capa, né? Tem que ter uma capa boa, chamativa e um texto. Eu uso isso muito pro YouTube. Tentar, porque se você perder aqueles 3 segundos, cara, tu passou, já era, né? E tem muita concorrência hoje. O que não falta é concorrência. Então, assim, você tem que arrumar maneiras de inovar e melhorar aquilo que você já tem. Então, tudo que você tem hoje, tenta melhorar um pouquinho. Pô, eu fiz dessa forma, deu certo, tá? Mas agora como é que eu posso fazer
diferente. A mesma coisa de forma diferente. Como é que eu posso fazer essa mesma coisa de forma diferente? Esse dia não. Ontem, eu falei pra galera. Eu falei, galera, já tô achando que os stories da Rode tá ficando fraco. O que a gente pode fazer de diferente pra melhorar isso? Qual a estratégia que a gente pode utilizar isso? Tem que estar sempre ligado no mercado do que você pode fazer de diferente. Pode ser até a mesma coisa, mas de forma diferente. Por quê? Porque chama atenção. O diferente chama atenção. Se você Tem que sair do convencional ali, né? Exatamente. E isso aí, outra dica pra vídeo legal pra vocês fazerem, tá? Posta foto do mesmo lugar, de um ângulo diferente que as outras pessoas postam. E fala assim, esse lugar você não conhece. Porque se você fala isso pra pessoa, esse lugar não conhece, como é que eu não conheço esse lugar? Por que eu não conheço esse lugar? Tu desperta ali, Tu desperta o desejo, como é que eu não conheço esse lugar? E realmente, às vezes é até cara abusado. Às vezes é até um lugar que você já conhece. Mas a pessoa, só pelo fato de você falar, de ser um ângulo diferente, que a pessoa ainda não viu aquele ângulo... Tu contrariou a pessoa. Tu já contrariou a pessoa. Vídeo também contra-intuitivo. Exemplo, vou dar a ideia de um vídeo que eu vou fazer, espero que quando o podcast sair eu já tenha feito esse vídeo, que é assim, eu viajando com agências de viagens. Aí aparecendo várias imagens dele viajando com as agências de viagens. Eu viajando com 1, 2, 3 milha. Eu aqui, sentado. Isso é sacanagem. É contra-intuitivo. Entendeu? É contra-intuitivo. Isso chama atenção. Isso chama atenção. Além de ter um tom irônico, uma sátira... E tá no tema atual, né? Também é importante você tá falando. Exatamente. Além de estar no tema atual, é contra-intuitivo e isso também é engraçado. É engraçado. Então as pessoas, elas acham graça daquilo, elas comentam isso. Vai virar um meme. É você entender que a sua plataforma, a sua página, ela não é uma página de vendas. Isso aí é uma coisa que eu vejo muito. A galera... só posta venda. Só posta venda. Se tu for olhar o Instagram da pessoa, você tem venda. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Eu canso de ver o Instagram de agência de viagem, tá lá uma imagem que algum designer fez com uma imagem do lugar, um texto, preço, descrição do que vai ter. Não, a pessoa hoje em dia, a pessoa não quer nem ler mais, a pessoa quer ver o vídeo, né? Isso aí. O Instagram, ele é uma plataforma de entretenimento. Entretenimento. Você tem que fazer com que... Se você for no Instagram da Rode, eu acho que não tem uma imagem de venda. Não tem uma imagem de venda. É só entretenimento. O Instagram é uma plataforma de entretenimento. A gente faz a venda nos grupos de WhatsApp, através do tráfego pago, mas no Instagram... Não, a sua venda, ela ocorre porque você sabe trabalhar, fazer a pessoa querer, né, comprar, né? É criar o desejo. Criar o desejo, entretenimento. E aí a pessoa ela acaba se perdendo no Instagram da Rode, porque ela fala assim, cara, que esse conteúdo é legal. Aí fica rodando. Caraca, que legal. Quando tu vê, a pessoa passou horas e horas vendo ali aquele conteúdo. E isso, no subconsciente dela, quando ela for pensar em viagem, ela fala, vai ser a Rode. Com certeza. Vai ser a Rode. Por quê? Porque ela tá acostumada muito a ver o meu conteúdo. Ela tá acostumada muito a estar ali compartilhando, a estar curtindo, a estar comentando com as pessoas ali. Então, isso cria um desejo subconsciente dela. Então, o Instagram... ele é uma plataforma de entretenimento. Você tem que entreter o seu cliente a ficar ali. Se você for dar uma olhada nas grandes marcas, por exemplo, a Red Bull, a Coca-Cola, o McDonald's, eles não postam venda em nenhum momento. Eles só postam entretenimento. Eles só fazem... Vou olhar o canal Off, que é um canal... Pô, eu acho o canal Off sensacional. O canal Off, se tu for olhar, ele conta histórias de viagem, ele conta histórias de surf, ele conta histórias de skate. Ele não vende nada. A pessoa só tá ali só pra entreter. E isso chama atenção. E automaticamente você pode botar no meio disso uma propaganda sua. Que a pessoa, caraca, vou fazer com eles. Caraca, eu vi esse vídeo aqui de Bitpoca lá na Rode, vou fazer com eles. Quero muito beber Bitpoca agora. Então isso vai despertando desejo na pessoa, porque quando ela for de fato fazer a compra, a primeira empresa que vai aparecer, a primeira empresa que ela vai desejar vai ser a minha. É o marketing de influência, né? Hoje você tem que estar ali na mente da pessoa, né? Você tem que estar... A pessoa não... Você não pode querer botar ali o teu produto goela abaixo, igual antigamente ocorria, né? Antigamente a pessoa mandava um e-mail marketing, por exemplo. Eu uso e-mail marketing até hoje. Só que eu li um livro, tem bastante tempo, que o cara explicava que esse e-mail marketing que você envia... geralmente é assim, o e-mail marketing. Você vai abrir e tem uma promoção lá, uma foto, um preço, né? Padrão. O e-mail marketing hoje, que as pessoas passaram a utilizar, é um e-mail marketing que você tá lá, olá, fulano. Então, o nome da pessoa ali. Tudo bem, queria te contar como é que foi a nossa última viagem para Bitpoca. Olha essa foto aqui. Se você quiser saber mais, quiser ver vídeos, quiser, manda... Quer dizer, é um conteúdo, não tem nada a ver com venda. A ideia hoje é isso, é você fazer a pessoa se entreter e ficar com a sua empresa na cabeça, né? Essa que é a ideia hoje. Sim, e é assim que as grandes marcas
elas criam o desejo na pessoa de comprar, de estar adquirindo aquilo. E aí depois, o pós é com você. Se você tá entregando aquilo realmente de fato que você mostra, aí é com você. Porque você criar o desejo, porque você tem uma etapa. A primeira etapa você vai criar o desejo. A segunda etapa é você entregar aquilo de fato que você fez a pessoa desejar. E a terceira etapa é você fazer um pós, que aí você faz o encantamento do cliente. Então você cria o desejo na pessoa, você entrega de fato aquilo que você prometeu a entregar, e depois você cria um encantamento no cliente. Como é que você faz esse encantamento no cliente? Então, geralmente ele não precisa contar tudo não, pra também não entregar o... Não, eu tenho zero problema com isso, tá? Tenho zero problema com isso. Porque existem duas coisas, tá? A pessoa, eu falar aqui pra você e você fazer. Realmente. Porque as pessoas estão muito dispostas a escutar, mas a fazer, ninguém tá disposto muito a fazer. Ninguém tá disposto muito a abrir mão das coisas, A prestar um bom serviço, A prestar um né? bom serviço. A prestar um bom serviço. Porque prestar um bom serviço custa caro. Dá trabalho. E dá trabalho. Custa caro e dá trabalho. Então, a pessoa às vezes não quer ter esse trabalho todo. A pessoa se contenta com o que tá. E tá tudo bem. Cada um sabe do seu. Sendo que eu não vejo assim. Pro que eu quero, pro que eu penso pra empresa, pra mim não serve. Pra mim tem que ter um encantamento do cliente. Então, assim, eu entrego o serviço que eu prometo, e além disso eu faço o encantamento do cliente, que às vezes, por exemplo, ele recebe... a gente faz um upgrade, exemplo, ele viajou com a gente pra Bitpoca. Todos os clientes... 70%, a gente consegue fazer essa métrica, 70% dos clientes que vão pra Bitpoca também vão pra Ilha dos Cocos. Então, pra você ir pra Ilha dos Cocos junto com a gente vai liberar um cupom de 15% de desconto pra você. Legal. Então, a gente faz esse upgrade, entendeu? Porque isso também diminui a minha margem também de marketing. Então, Sim. o meu custo por cliente, ele fica menor comigo fazendo isso. E isso também o cliente se sente satisfeito. Eu também, todo mês, a gente via uma caixinha, um boxezinho do cliente que mais comprou viagens com a gente. Então, todo mês ele recebe uma camisinha da Road, ele recebe um bonezinho da Road, então ele recebe alguma coisa Pro que mais viajou. Pro que mais viajou. E aí a gente fazia, agora a gente parou de fazer, mas a gente vai voltar a fazer... coleção de broche de viagem. Bacana. Porque todo mundo que viaja gosta de colecionar alguma coisa. Sim. E aí a gente dava pra galera um brochezinho, que é uma coisa que a gente vai voltar a fazer agora. Então, isso é um encantamento do cliente. Às vezes, parece uma coisa simples, mas que se fizer, o cliente vai se sentir acolhido. Ele vai sentir que, cara, essa empresa entrega mais do que ela fala. Entendeu? Então, isso faz fidelizar o cliente. E quando você fideliza o cliente, você consegue vender para esse mesmo cliente várias e várias e várias vezes. Você consegue vender esse mesmo cliente várias e várias vezes. Porque as pessoas têm dificuldade de vender para o mesmo cliente várias vezes. Porque todo o custo que você teve para trazer aquele cliente, né, o custo de aquisição, aí ele vem para você, você faz um serviço e ele não viaja mais, você meio que tá deixando muito dinheiro na mesa, né? Sim. Então, o custo mais barato é com o cliente que você já tem, né? Exatamente Então, você isso. fazendo ali o pós-venda ali, você vai conseguir gerar muito mais lucro aí no futuro. E a gente faz 2 tipos de pós-venda, tá? Outra dica pra vocês, tá, galera? Dois tipos de pós-venda que a gente faz. Na verdade, um é pré-venda e o outro é pós-venda. A gente faz isso que eu te falei agora, do upgrade, e a gente faz também outra coisa, que é antes da viagem. Exemplo, minha viagem de Jalapão vai acontecer na semana que vem. Minha viagem de Jalapão. Sendo que um mês antes, a gente falou assim, galera, tá acontecendo tal viagem e a gente vai dar essa viagem pra vocês pela metade do preço. Vocês vão poder comprar essa viagem, porque como vocês compraram de Jalapão, vocês vão ter essa promoção pra vocês. Então, todo mundo que comprou Jalapão vai comprar essa viagem também. E eles compraram essa viagem. E aí, o que eu falei pra eles? Eu falei, pra vocês já sentirem como é que é o clima da Road Trip 021, a gente vai dar essa oportunidade pra vocês fazerem pagamento hoje. Então, a galera já compra essa viagem hoje. Então, a galera já compra uma viagem que vai acontecer antes de Jalapão, já sente o clima, como é que é a viagem da Road Trip, já vai pra viagem do Jalapão já com uma expectativa muito maior do que ia ser antes. E aí, depois do Jalapão, a gente vem com encantamento ainda de falar, ou dar um upgrade pra ela, ou então dar um broche, ou então enviar um boxezinho pra casa dessa pessoa. E isso faz com que a pessoa, nossa, quero viajar com essa empresa sempre. Com certeza. Show de bola. Me conta agora assim, tá, entendi bastante agora do que aconteceu. Você, então, começou, agora... Você falou que entrou um sócio novo aí, né? Sim. Me conta um pouco essa história aí. Então, final do ano passado, o Alan, ele decidiu não dar sequência na empresa. Ele falou, cara, a gente tem uma amizade incrível, sou muito fã dele, acho ele um ser humano incrível, como pessoa, como profissional, como tudo. E aí ele trabalha na área da construção.
E aí ele falou, cara, hoje eu tenho meu filho e pra mim é difícil eu arriscar assim. Uhum. E eu quero arriscar na área da construção. Certo. Eu quero... Que ano foi isso? Foi ano Ano passado? passado, final do ano passado. E aí eu quero arriscar na área da construção. O que você acha? Como é que você vai ficar? Eu falei, irmão, a gente já tinha rolado algumas desavenças entre a gente, entre eu e ele, algumas brigas, mas isso é normal, isso é toda a sociedade. Uhum. E eu falei, irmão, te apoio no que você falar. É isso, é o melhor pra você? Ele, nesse momento é o melhor pra mim. Eu falei, então, tô contigo. E aí eu fui, comprei. Ele falou, vamos sentar pra gente ver valores, quero que você compre minha parte e tudo mais. Eu falei, tá bom. Sentamos, eu e ele, comprei a parte dele. E aí fiquei 2 mesezinhos sozinho. Uhum. E aí é uma outra coisa, né? Porque tu com sócio, tu tem a quem culpar. Deu ruim, tu culpou a ele te culpa, e aí a gente resolve pra ver quem dá. Tu sozinho, a responsabilidade é só sua, irmão. É só sua, é tu pra tudo, deu BO, o problema é teu. Empresa deu ruim, o problema é teu. Não tem um ombro pra chorar. Não tem um ombro pra chorar. Chorar tem que ser... Às vezes nem dá, né? Tu já vai pro chuveiro, pô, queria vontade de chorar. Não, mas tem que ter outra coisa pra resolver. Então, não tem nem tempo pra chorar, você tem. E aí eu comecei sozinho, eu falei, cara, vou entrar nesse desafio, é o que eu quero, é o que eu gosto, vou de cabeça. E aí comecei com toda a equipe, porra, minha equipe é incrível, não canso de falar isso. E eles falaram, Wagner, a gente tá contigo. Legal. E aí, muitas pessoas também começaram a trabalhar comigo, elas começaram também em jornada dupla, da mesma maneira que eu. Trabalhava na empresa delas e trabalhava na Road também. Então, assim, muita gente começou nessa jornada dupla, outras pessoas já, tipo, estão 100% já com a gente. Então, muita gente foi nesse mesmo ritmo que eu. E todo mundo acreditando no projeto, que o projeto ia dar certo. Acompanhar o crescimento do zero. Exatamente. Né? E eu sempre falei pra todo mundo o seguinte, conforme a empresa cresce, vocês crescem. Conforme a empresa ganha, vocês ganham. Então, todo mundo aqui... Eu não tenho, em relação a isso, eu não tenho ego. E eu falei sempre pra ele, gente, a empresa vai ser a maior porque vocês vão se tornar os maiores. Então a empresa nada mais é do que uma ferramenta pra gente conquistar os nossos objetivos pessoais. Uhum. A empresa é uma ferramenta, porque se tu tem um sonho, eu tenho um sonho, como é que a empresa consegue realizar o teu sonho? Como é que o Wagner consegue realizar o sonho dele através da empresa? Então, assim, sempre falei muito isso pra eles. Sempre deixei isso muito claro pra eles, que, cara, a empresa é uma ferramenta para a realização de sonhos individuais de cada um. E isso faz a empresa ser uma empresa muito forte, com uma cultura forte. E eles me abraçaram de uma tal forma que eu falei, legal. Porra, vou dar um gás a mais agora. E aí, as paradas foram acontecendo, as coisas foram começando a crescer cada vez mais eventos. E aí a gente, de 8 eventos por mês, a gente começou a fazer 10 eventos por mês. 12 eventos por mês. 13 eventos por mês. Aí a gente teve que aumentar o quadro de pessoas, né? A gente tem que contratar mais comercial, tem que contratar um financeiro, a gente tem que... Porra, eu não entendo disso, eu tenho que trazer uma pessoa que entenda disso, pegar uma gestora melhor de tráfego, que dê métricas pra gente, que a gente consiga entender quanto tá o CAC do cliente. Gente, CAC do cliente é custo de aquisição por cliente. Quanto tá o CAC do cliente, quanto que a gente investe para poder ter esse cliente. Então, assim, tem que ter uma pessoa específica para isso, para me dar métricas. Então, vamos trazer uma pessoa para dar métricas, vamos trazer uma pessoa que melhora processos, vamos trazer uma pessoa de RH, porque a gente agora entende que a contratação é importante. Uhum. Para ter uma pessoa, para ter uma equipe boa, a primeira coisa que tem que acontecer é uma contratação boa. Então, vamos trazer uma pessoa para fazer esse tipo de contratação. Então, o marketing agora ele tem que me dar métricas também. Então, a gente foi começando a entender isso e começando a evoluir isso. E aí, um belo dia, com esse crescimento que foi acontecendo, o Igor hoje, que é meu sócio, ele é meu mentor. Uhum. E aí eu sempre, tudo de negócio, eu consultava ele. Eu tava com uma dúvida, eu falava, Igor, por favor, me dá uma luz, irmão. Tô precisando dessa luz aqui. E ele é incrível na área comercial. E aí ele... Não, dou, claro. E aí foi acompanhando, a gente foi trocando figurinha, eu trocando figurinha com ele trocando figurinha comigo. Ele, Wagner, chegou em maio. O Igor trabalhava com o quê? O Igor, ele tem uma escola de matrículas de forma online. Ele vende curso de forma online, só que para escolas, no ramo educacional. Legal. E aí ele falou, Wagner, tem uma proposta pra te fazer. Eu falei, fala aí. Ele, quer investir na tua empresa. Aí ele, na verdade, eu não quero investir na tua empresa, eu quero investir em você. Uhum. Quero comprar uma parte da tua empresa, porque eu tô vendo o crescimento que tá tendo, tô vendo o trabalho que você faz, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de trabalhar junto com você, e eu sei que junto a gente pode fazer mais. Eu falei, lógico, na hora. Uhum. Na hora, eu não pensei 2 vezes. Eu não pensei 2 vezes porque é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que eu sei do potencial que tem. E aí eu falei, bora fazer. E aí a gente começou a entrar nessa sociedade. Deu certo? Tá dando muito certo. Pô, show de bola, hein? Tá dando muito certo, inclusive tá tendo resultados que eu não imaginava ter tão rápido.
Ele te ajuda mais na parte de quê, assim? Na parte de gestão de pessoas e gestão comercial. Hoje ele me ajuda, ele é como se fosse um sócio investidor, sendo que ele me ajuda mais na gestão comercial. Toda a área comercial é ele quem monta pra mim, ele me ajuda e tipo, Wagner, tem que fazer isso, tem que melhorar isso, vamos fazendo isso. Eu vou estruturando. Queria te perguntar quais são os seus projetos futuros agora pra Road Trip. O que você imagina daqui pra frente? Então, daqui pra frente a gente tá com um projeto muito grande, muito ambicioso, né? A ideia é a gente agora ser a maior agência de turismo do Rio de Janeiro. Legal. Tanto de receptivo, em todos os âmbitos da área do turismo, e a gente quer começar a expandir para outros estados. Então a gente quer abrir Road Trip 021, 022, 023, 024, 25, 26, legal. 28, 30 e assim sucessivamente. Então, Com foco ainda em passeios de ecoturismo, com focos em passeios e ecoturismo e também receptivos. para esse público também, Pra de esse público jovens. também. Não, então, o nosso público hoje ele não é só jovens. Hoje o nosso público ele tá na média aí de entre 28 a 44, 45 anos. Então, o nosso público ele mudou ao longo Legal. do tempo. Ele foi se adaptando. Os eventos continuam. Os eventos continuam. Mas os eventos hoje são muito raros. Uhum. Muito raros a gente fazer os eventos. E a gente consegue separar também os eventos para um tipo de público e para outro tipo de público as viagens. Em questão de faturamento, então, as viagens já superou há muito tempo já os eventos. Né? Já. Bastante tempo já superou os eventos. Legal. O que você tem de dica para dar pro pessoal aí que tá assistindo a gente e tá começando agora ou quer começar a trabalhar no turismo? Qual é a dica que você pode dar para esse pessoal aí? Então, galera, vou até virar para vocês. Essa dica vai ser de suma importância para quem quer começar ou criar uma agência de turismo ou começar a trabalhar na área de turismo. Começa. Feito é melhor do que perfeito. Porque tem muita gente que quer começar na área de turismo ou quer começar em qualquer área, mas quer começar perfeito. Uhum. E nunca começa nada. Então começa. Começa, melhora. Começa, melhora. Começa, melhora. E vai melhorando ao longo do tempo. Não deixa cair também na estagnação de achar que tá muito bom e que ninguém vai superar você. Então sempre tem alguma coisa para melhorar e comece para poder melhorar. Uma coisa que é a gente querer se comparar, né? A gente vê o Instagram, vê o YouTube, vê o site da agência de turismo lá e fala, pô, nunca vou chegar nesse nível, como é que eu vou começar? Se já tem esse pessoal lá na frente, né? Não, o mercado ele é enorme, né? Então você simplesmente tem que começar. Vai ter um público que vai querer fazer viagem com você, que vai se identificar com você, que não se identifica com o Wagner, que não se identifica comigo, mas que gostou do seu jeito e assim você vai começar. Tem que ter essa coragem, né, Wagner? Isso, com certeza. E além disso, a forma que você passa, como você falou, as pessoas elas se identificam umas com as outras. Então tem pessoas que vão se identificar com o seu jeito de trabalhar, tem pessoas que vão se identificar com o meu jeito de trabalhar. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E tá faltando, na verdade, gente para poder começar a suprir esses espaços. Então, assim, começa, faz, inicia e vai melhorando ao longo do tempo. Não pare, só vai. Maravilha. Pessoal, estamos chegando, infelizmente, aqui ao final do nosso podcast. Gostei muito da conversa com o Wagner, ele traz bastante coisa pra gente aprender aí. Espero que você tenha aprendido bastante, né? Vou deixar aqui a palavra final com o Wagner para ele deixar uma mensagem para vocês. Tá contigo, Wagner. Pode se despedir do pessoal aí. Galera, muito obrigado. Fico muito grato de ter participado. Muito obrigado pelo convite. Espero sentar aqui mais vezes para poder debater. É um assunto que eu gosto muito e que eu espero compartilhar e agregar com as pessoas. Espero estar cada vez mais compartilhando conhecimento, cada vez mais aprendendo também, porque além de trazer alguma coisa, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de escutar, eu gosto muito de entender como é que é o processo do outro, porque é assim que vem o crescimento. Então a gente escutar as pessoas que já chegaram aonde a gente quer chegar e também saber que, cara, se aquela pessoa chegou, eu também consigo chegar lá. Uma inspiração, né? É uma inspiração, uma forma de ter mais pessoas para inspirarem a gente a crescer cada vez mais. Então, muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui. Eu que agradeço. Não, eu aprendi muito. Espero que você que está assistindo tenha aprendido bastante. E quem sabe mais pra frente aí a gente não traz ele de novo para contar como é que tá agora a Road Trip 021, 022, 023 e por aí vai. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir até agora o podcast. Deixa aí um comentário, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like. É um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos então no próximo episódio. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.